Souza, não ouvi direito. Produtos Dália. O melhor momento do seu dia. A categoria. Produtos Dália, vai começar o dia, o cara fica que é um... Eu tô com café com leite Dália aqui, ó. O Rogério já viu. Rogério? Tudo bem. Categoria. Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta. Mas nem me fala. Eu liguei para alguns clientes que eu tinha agendas hoje à tarde. Digo, cancelou tudo. O senhor, por favor, me compreenda. Eu não aguento mais de cansaço. Eu preciso descansar. Falamos semana que vem. Desmarquei os clientes. Eu vou para casa dar uma cochilada. Tô fazer muito exercício. Malandro. Então, assim, ó. A hora certa para quem tá ligado. São 11 horas da manhã, mais 6 minutos. A hora certa é Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. E eu tenho um recado da Stara, meu amigo. Resultado positivo no campo começa com máquinas agrícolas Stara. Bueno, o Gutierrez Sanches você já ouviu com as suas pequenas alfinetadas. Só uma pergunta. Eu fiz. Então, sabe, como diria o Fabrício Vianney ali, essa trairinha miúda. Saudade do Vianney, que Deus proteja ele. O Orestes de Andrade, que é outro terrível. Eu não. Nós temos um aqui que tá meio calmo hoje. Mas daqui a pouco ele farda de mim também. Velho. O Rogério Amaral e o Gutierrez Sanches. A Thalia vem com a gente hoje? Eu não vejo a escala dos caras. Não, a Thalia, eu tô. Seremos o quinteto hoje. Eu sei que o Cristiano não. O Cristiano não vem. Somos O nós. Cristiano tá de folga. Só que tá muito careta, muito machismo, muito homem. A Thalia tinha que estar aqui. É verdade. Com a representação firme. Para embelezar essa mesa. Aliás, não, e para contrariar o Cristiano, só para ver. A Thalia que vive um grande momento, né? Ontem ela foi elogiada no Repórter Esportivo, inclusive, e merecidamente por um ouvinte nosso, né? Por um guaibeiro. E eu fiz questão depois no Guaíba Esportes, quando participei com ela e com o Jean Soares, também de enfatizar. Aliás, eu recomendo para aqueles que nos acompanham no Ganhando o Jogo e que eventualmente não tenham tempo para rotina e diariamente acompanhar, não é, o Repórter Esportivo, no final da tarde, a partir das 17 horas, que o façam, porque o Pfeiffer conduz de uma maneira o programa, que o programa, é claro que ele é informativo e analítico sobre as coisas do esporte, especialmente do futebol, mas ele traz uma série, como eu disse assim, de assuntos satélites. Isso, traz a música, traz outros esportes que não o futebol, séries de televisão, sabe? E o programa é muito legal, gostoso. Muito gostoso, é verdade. É um programa que é leve, é um programa que é divertido. E ele é músico, né? Vale a Tem pena. Uma sensibilidade tremenda na música. E talvez essa sensibilidade que ele tenha por ser músico também faça com que ele tenha essa sensibilidade dentro do programa, de fazer esse mix de assuntos interessantes aí no Repórter Esportivo. E é interessante que os meninos participam com ele, impressionante a participação. Direto. Frisada maravilhosa. É isso aí. Assim como o Guaíba Esportes, que são os guris. Os guris o também. O Gutierrez participa também. É os guris. É os guris. Que é o Jean Soares, o Martin Moura e o Paulo Nunes. Também participa o Bruno Oliveira, só que agora está de férias. Então eles têm um rodízio por escala. Ontem o Paulinho e a Thalia de Castro. O Paulinho e o Parrudinho não estavam ontem no programa, só estava a Thalia com o Jean. Qual é o Parrudinho? O nosso Martinzinho tá empurrando pneu por aí no CrossFit. Pneu de trator ainda. E pneu de trator e pneu traseiro ainda. E o Gaiteiro tá de férias, então tava só a Thalia. É verdade. O Gaiteiro é o Bruno Oliveira. É muito argentino, Zé Aldo, né? Ele sempre tem um apelido. Mas isso é muito legal. Bruno Gaiteiro Oliveira. Os argentinos que gostam disso. Eu gosto muito. Nós perdemos isso no português, não no português castiço ainda existe, mas no nosso português brasileiro,
E eu acho que muito responsabilidade nossa também da mídia, nós ficamos um tanto quanto engessados, sabe? E eu gosto muito isso do espanhol, sabe? De colocar entre o nome e o apelido, no caso sobrenome, né? Um apelido, evidentemente. Né? Então a gente tem Mano de Piedra, sabe? Flaco Lopes. Esse negócio fica mais poético. O espanhol é mais poético que o português. Esse negócio que o Zé falou sobre pneu de trator, estou lembrado do seguinte: uma vez a utilidade pública, cara, foi roubado na noite de hoje um pneu traseiro no trator Massey Ferguson, modelo tal. Sim. Quem souber do paradeiro poderá entregar o pneu na portaria da emissora, era no 5º andar sem elevador. Aí não. Tá louco, velho. O Inter ontem tem essa notícia, tem um anúncio de um reforço, mas não foi uma coisa assim que tenha dado grande motivação. Acho que deu polêmica. Gerou mais engrisilha, para usar uma expressão do interior. Porque assim, foi uma contratação que ninguém esperava. Um anticlímax. Não, peraí, vamos ser justos com o nosso colega aqui. O Cristiano Silva acertou. Só que a nossa expectativa, inclusive a dele, de todo mundo, era de que fosse um jogador melhor, que fossem buscar na Europa, né? Não, ele acertou que o Inter estava buscando um volante na Europa. Mas não que era o Richard, com todo respeito ao Richard, né? É um jogador que não empolga o torcedor, pode chegar, pode já ajudar. Tem mais de 30 anos ou não? 31. 31, Ele pode até fazer, ontem a gente conversava, né, Rogério, no Conexão, ele pode fazer parte de um perfil. É alto, é primeiro volante, é isso, é aquilo, tá, mas ele é bom. Ele tem qualidade como um Fernando tem? Não tem. O Inter não se entrega, ele queria o Cuéllar, não veio, ele foi buscar esse cara. Mas aí que tá, Zé, o Inter precisa de um primeiro volante. A questão é que não temos dinheiro, não adianta. Nem Grêmio, nem Inter tem dinheiro para contratar quem gostaríamos. E aí acaba vindo esse tipo de solução. Daqui a pouco o Richard vem, aos 31 anos, experiência na Turquia, e volta e vive a melhor fase dele. Torcemos para isso, inclusive. Mas não dá para a gente se empolgar muito com a carreira que ele teve, né? De onde ele está vindo, com a idade que ele tem. E com as complicações que ele teve. A gente não pode tapar o sol com a peneira de que ele, inclusive, pagou multa, não é? Dentro do processo aquele, não me lembro qual foi das operações, mas era da questão de apostas esportivas. Ele também foi denunciado nisso, já apareceram prints, inclusive, de conversa dele. E esse tipo de coisa é uma marca que fica na trajetória do atleta, do jogador. Então, ok, ele não tinha nenhum envolvimento, houve um pagamento de multa, não se sabe exatamente em que ponto que foi esse envolvimento dele, pelo menos eu não sei, mas com certeza, quando ele chegar aqui, ele vai ser questionado por isso e também vai explicar. E como disse o Guti, a gente tem todas essas ressalvas, mas espera que tudo isso dele esteja superado, inclusive o fato de parar pouco tempo. Ele circulou em vários clubes brasileiros, inclusive. É importante até contextualizar, tá? O nome foi mencionado na conversa com apostadores, nas mensagens investigadas na Operação Penalidade Máxima, conduzida pelo Ministério Público de Goiás. Era a penalidade máxima 2 já, né? Mas só que ele não foi denunciado. Não houve denúncia. Não houve denúncia. O Cruzeiro acabou recebendo uma proposta também do Antalyaspor, onde ele jogou nos 2 últimos anos. Ele começou jogando em 2016 pelo Atlético Sorocaba, passou por Fluminense, Corinthians, Vasco, Atlético Paranaense, Ceará e Cruzeiro. No Cruzeiro, ele teve uma boa fase, só que surgiu essa situação extracampo que a gente falou agora, e acabou aí se abreviando a passagem por Belo Horizonte. O Cleiton está dizendo que ele foi inocentado por ausência de provas, não acharam o dinheiro. Não foi denunciado. A multa foi porque ele foi revel no processo no STJD. Mas mais do que isso, não é um jogador que empolga, né? Nada empolgante. É mais um que vem para aquilo que a gente chama, que eu falo há bastante tempo da dupla Grenal, já que não tem dinheiro para ser mais assertivo, da tentativa e erro. Vem, daqui a pouco encaixa, entra bem, e aí pode ajudar como um substituto do Fernando. Pode ser. E é isso que a gente tem que também entender no Grêmio. Só que no Grêmio, mesma coisa. Os erros estão sendo em número maior. Verdade. O desespero parece maior. Eu vi alguns lances do Richard,
Bom, ele é um jogador muito alto, ele tem 1,91 m, ele tem uma boa bola aérea defensiva, principalmente, porque... Eu acho ele bom marcador, só que ele é um jogador peca com a bola no pé. Ele é um jogador de passada mais lenta. Ele é um jogador mais posicionado, ele não tem a velocidade como o seu ponto forte. Então resta saber como é que o Roger pretende encaixar o Richard nesse modelo do Inter. Rogério, que o Roger quer tentar, né, óbvio, com o Richard fazer a primeira função e botar o Thiago à frente. Sabe? Tu não vai suprir com a qualidade do Fernando, mas na característica, como disse Salzano, posicionado, mais alto, de imposição, tu ganha um Thiago Maia na segunda função e tem um cara que marque mais na primeira. Eu também recebi, inclusive, lances do Richard, e até me pareceu que ele tem alguma característica de posicionamento para ser um segundo volante, mas de fato vai ser o primeiro. Mas o que eu gostei do material que eu recebi, das jogadas dele, é que ele também, a exemplo do Fernando, ele tem uma saída mais longa, não é só uma saída curta. E é uma bola que ele tem, a bola longa também, sabe? A bola longa projetada. Tá? Então, isso é interessante para um primeiro volante, porque você precisa ter essa saída em progressão para já quebrar uma primeira linha. Porque se ficar só o passe para o lado, o passe para o zagueiro... Ou a sua própria condução não vai adiantar. Não vai adiantar, exatamente. Então, vamos torcer para que, a despeito de todas essas outras questões... Mas volância era a prioridade? Mas sim. Ô Zé, lembra que eu falava que era necessário um reserva para o Fernando? Imagina quando o Fernando para por 4, 5 meses. Aí nem se fala. É uma necessidade, e talvez, espero que não, continue sendo uma necessidade caso o Richard não corresponda. Porque assim, a questão não é o Thiago Maia de primeiro, é que tu perde o Thiago Maia de segundo, e é o teu melhor segundo hoje. Ele é melhor que o Bruno Henrique, gente. Ele é melhor. Não tenha dúvida a respeito disso. Então, assim, é também uma questão estratégica. Eu boto o Richard na primeira e eu ganho o Thiago Maia para a segunda. Então eu consigo suprir o problema em duas. E mais o Alan Rodrigues aí que tá para vir. E até porque ficou comprovado que o Ronaldo não é um primeiro volante das características que precisa o Internacional, né? O Ronaldo fica muito aquém disso. Ele pode ser um bom substituto, um bom reserva, inclusive para outras posições de meio campo, não apenas de primeiro volante, mas para titularidade. E a gente não sabe também se o Fernando vai voltar. Porque o Fernando já tinha acenado aí com a possibilidade de encerrar a carreira ao final do seu contrato com o Internacional. Eu ainda acho isso pouco provável, mas é claro que para um jogador de 38 anos, você ficar aí mais de 4 meses parado é uma lesão que não é nada simples. E até voltar à sua plenitude vai demorar um pouco. O que me causa espécie, assim, espanto, surpresa, é a maneira como ele fez essa lesão de ligamento. Eu nunca tinha visto. Também não. Ele tomou uma pancada do gramado. Foi isso. Sabe? E não foi... Eu não sei que tipo de torção que ele fez no joelho, de impacto que teve no joelho, ou se antes dele cair no gramado, ele fez essa... entorce de joelho a ponto de romper os ligamentos. Pode ser. Porque lembra que a gente até tinha falado, pode ser algo do ligamento patelar. Aí sim, porque tu bate com a patela com tudo e pode até quebrar ela. Mas foi dos ligamentos cruzados, né? Mas, enfim. E torcer para que ele realmente se recupere plenamente e tenha mais, pelo menos, uma temporada aí com o Internacional. E que ele volte com o Inter ainda vivo nas Copas, né? Porque não ter ele para jogar as Copas é preocupante. Pois é, mas quanto tempo ainda pela frente? Não, aí é que tá, vai ter que ter passado por Flamengo e Fluminense sem ele. Ainda mais aí é que mora o problema. Mínimo, né? Uns 2 meses no mínimo. Vai ter dificuldade. Mas o que fica muito claro é que o Ronaldo foi uma indicação Eles não informam, né? Há uma possibilidade dele voltar. Não, uma previsão só, né? Mas a ideia do Kaique acaba com essa chegada desse jogador? Graças a Deus. Acho que sim. Com todo respeito ao profissional que é o Kaique, mas porque já teve uma novela com o Grêmio. O Kaique tá muito mal no teu conceito, porque se o cara que vem, esse aí da Turquia, não joga nada, e tu acha que o Kaique é menos que ele... Quem disse que ele não joga nada? Não, a polêmica é essa, que ele é um jogador insuficiente para o Inter, que é um jogador... Mas eu não ouvi a gente falar sobre essa insuficiência. Nós falamos sobre fatos que ele teve na carreira
como o envolvimento com essa operação de investigação do Ministério Público de Goiás, né? O fato de ele ter girado por vários clubes, né? Mas falamos a respeito de características que nós vimos. Eu falei da bola longa, da saída em progressão. Tanto que ontem se dizia... né? Não estou falando nós outros aqui. No Guaíba Esporte ontem se falava que como é o nome do Rodrigues lá, o outro volante? O Alan Rodrigues. Que continua prioritário. Sim. Até porque ele é mais segundo. Sim, mas o Alan é segundo volante. O Alan é segundo e o que está pegando agora é o seguinte, tá? O acerto com o Boston River, que tem os outros 50% do passe do Alan Rodrigues. O Argentinos Júnior, ele já sinalizou positivamente com a última proposta feita pelo Inter, de $3.500.000 por 80% dos seus direitos econômicos. Acertando a forma de pagamento com o Boston River, o Alan Rodrigues ele vem para Porto Alegre assinar o seu contrato, realizar exames médicos e também começar sua trajetória no Inter. Eu vou falar um negócio aqui, Guti, mas eu vou levantar o monitor aqui do Zé Aldo para me tapar em relação ao Salzano. Vocês acham que pode ser Richard, Alan Rodrigues e Thiago Maia no meio campo? Pode. Hein? Pode. Não vai tirar. Não vai tirar o 10, mas alguém vai das pontas vai ter que sair. Alan Rodrigues. Alfinetou. Alan Rodrigues. Ele te chamou para ali, tu alfinetou. Não, eu tô só falando que eu acho que pode ele tá contemporizando com o Salzano. Exato. Alan Rodrigues. Eu deixei essa granada assim. Eu fico analisando aqui, o 10 segue jogando e não tem debêntures. O 10 tá lá. Alan Rodrigues. Aí, por sinal, debêntures, eu não sei se não volta a pauta. Alan Rodrigues, o Richard. Saiu da pauta. Aí os caras querem o Kaique, mas é uma salada de maionese americana. Vai ser muito volante. Mas é que aí... Mas é muita gente indo para um lugar só, velho. Assim, ó, vamos contextualizar. Deixa o Kaique quieto jogar o futebol dele no Juventude. Até um reconhecimento ao Cristiano Silva com tudo que ele disse que ia acontecer. Até parece Falcão, Carpegiani e Escurinho. A gente falou em Kaique no Inter e ele disse, olha, não. Depois, quando surgiu o interesse do Juventude no Ivan, o Cristiano aventou que sim, poderia acontecer uma troca envolvendo o Kaique. Mas o tempo todo o Cristiano falou, o Inter tá na Europa buscando um volante. E o outro é o Alan Rodrigues, que também, como trouxe o Salzano, tá encaminhado. Então, para mim, tá tudo de acordo com como as coisas estavam sendo apuradas aqui. O Inter, o Kaique agora é só se for assim, um plus na negociação eventual com o Ivan. Mas aí eu vou concordar, não há mais uma necessidade pelo Kaique. Daqui a pouco é melhor até um outro jogador do Juventude. Foca em trazer mais um zagueiro. Ou dinheiro. Exato. E aí traz o Abner, né? Pronto. Mas não é... Aí tu já quer... Todo mundo querendo o Abner, vai dizer que o Ivan, era só ter trocado pelo Ivan, aí não, né? O Botafogo não conseguiu. Juventude não vai fazer isso. Sim, não, claro que eu tô fazendo uma figura aqui de linguagem. Vai ter que botar a grana em cima daí. Mas... Agora o Kaique... Bom, o Kaique não é titular no Juventude, né? Não é no Inter que ele vai ser solução, né? Então já começa por aí. Mas ele era titular. Não, ele era, mas agora no retorno contra o Sport ele jogou apenas 25 minutos. Ele entrou no segundo tempo se recuperando ainda da partida. Tá. Mas o Zé falou agora sobre o meio-campo, que teve o Internacional. O Internacional já teve o meio-campo com 3 volantes. E esse meio-campo com 3 volantes deu resultado. Que era Caçapava, Batista e Falcão. Sim, né? Uma década de 70 em que o Internacional era uma das maiores equipes do mundo. Eu não era nem nascido, mas eu acompanhei a história. Colocar, Caçapava, Batista e Falcão são 3, pelo menos 2 extra-classes. Caçapava era um volante de segurar mais, de marcar... Carregar o piano. De carregar o piano, né? Quer comparar com o Inter atual também? Enlouquecer, né, Rogério? O Caçapava... O Rogério quer te enlouquecer. Não, inclusive, quando nós chegamos aqui, ele disse, o Salzano vai sentar aqui ao meu lado, quer enlouquecer. É um traíra ele que tinha assim, o Salzano vai sentar do teu lado. Caçapava era um destruidor, mas com muita categoria, não vai nessa, cara. O cara era bom de bola. Não, agora meu padrinho forçar um pouquinho. Caçapava tinha muita categoria, não, né? Então eu vou dizer para vocês não acompanharam o Caçapava, como eu acompanhei, joguei junto com ele. O Caçapava tinha uma grande virtude que eu estou destacando. Era uma tora. E destaco no Fernando. Sempre ficou essa imagem do Caçapava, porque o Caçapava realmente fazia uma proteção à frente da área. Só tem o seguinte detalhe. Isso que eu falo do Fernando, a saída de bola em progressão.
que nós estamos falando aqui desse rapaz que está chegando, o Richard. O Caçapava tinha isso, inclusive a gente brincava com ele, que ele tocava a bola no gramado como se fosse uma bola de bilhar. Tá? Por quê? Porque ele dominava, ele não era um jogador de drible, não era um jogador de sair com bola dominada, mas ele tinha essa característica. Ele não era jogador volante de pegar a bola, encostar, né, para um Figueroa que jogava atrás, encostar para um Marinho Pérez, que jogava do lado. Não. Atrás também, do lado do Figueroa. Não, ele era um jogador que ele saía em progressão, ele dava, por isso que se dizia que era fazer como se fosse uma bola de bilhar, ele batia rente ao chão e uma saída progressiva também. Para frente. E aí fica a imagem meio estereotipada, como essa, que diz, era um destruidor só. Não, ele tinha qualidade como ser destruidor, um desarmador, né, dos atacantes adversários, mas ele tinha essa qualidade. Ele tinha isso, ele tinha também essa saída em progressão, ele quebrava a primeira linha de marcação com a saída de bola, não era toque para o lado. Por que eu sempre reclamei de um jogador que aqui foi também considerado grande volante e tal, o Rodrigo Dourado? Porque o Rodrigo Dourado não tinha essa bola em progressão. Primeiro volante, para mim, ele não precisa sair para o jogo. Eventualmente, se ele for um box to box... mas ele tem que acelerar o processo. Mas ele tem que acelerar o processo de saída. Ou seja, ele tem que aproveitar quando ele tem o domínio, e que ele recebe ou do zagueiro... Ele vai estar bem menos marcado do que os caras à frente dele. Porque ele vai estar com o time adversário em cima. Então ele tem uma primeira linha que ele quebra na marcação com o passe em progressão, achando um meia, achando um extrema que venha recompor. Então... essa é a dinâmica que precisa ter, no meu entendimento, o primeiro volante. E acho que o Thiago Maia já não está mais com esse cacuete. O Thiago Maia já está com o cacuete da bola dominada, da aproximação, de chegar mais à frente. Então, por isso a necessidade de ter um primeiro volante. Mas agora, claro que está chegando o Richard aí, mas o Roger foi muito claro. O Thiago Maia, ele saiu na frente na disputa. Mas não tinha o Richard, né? Só que, para mim, ficou bem claro que ele escolheu o Thiago Maia porque é o que tem. Sim, e o Ronaldo, que foi uma indicação dele... O Ronaldo estava suspenso até. Bailou. Mas ele fica na reserva, é um bom reserva, é um jogador, né, que tem empenho e tal. Ok, deixa como reserva. Pode ser usado nas outras também. Entra com determinação específica durante o jogo. Acho que é um jogador útil, é aproveitável. A minha questão é justamente essa. O Roger está dizendo isso, evidentemente, que o Thiago Maia sai na frente porque está lá, mas eu não tenho dúvida que a ideia é aproveitar o Richard na primeira posição, voltar o Thiago Maia para a posição dele, e aí ele vai ter que rifar. Quem? Quem que ele vai rifar? Ele vai rifar antes da chegada do Alan Rodrigues, ele já vai rifar o Bruno Henrique? Ou vai esperar chegar o Alan Rodrigues para então fazer uma disputa de posição? E mais do que isso, o que vai fazer com a turma da frente lá? Que vão ter 4 para 3 posições. Vai ser isso, como disse o Guti, tirar um extrema e colocar o 10 lá para jogar, deixar lá na frente? Quem é que vai cair para o lado? O Internacional já fez isso quando tinha o Maurício. Fazia essa combinação com, né, Edenilson, Maurício, Johnny, Maurício. O Internacional já fez muito disso. Ou vai mudar conforme o desempenho de um trio de volantes aí, se acertar? Não sei, o Internacional está se repaginando. Vamos ver se realmente consegue mudar em relação ao que vem sendo. De Da Nang, no Vietnã. Abraço a todos, o Ademir Espadoto. Muito obrigado. Abraço para Ademir. Um abraço. Tá longe. Tu fosse ao Vietnã? Ainda não, mas a minha família já foi, adoraram. O Vietnã, maravilhoso. A gente tem um dos melhores destinos turísticos da atualidade no mundo. E o Brasil fechou uma grande negociação de carne e outros produtos com o Vietnã. É que o Vietnã, ele ficou unido e uniforme novamente, não é? Não foi que nem a Coreia. A Coreia se dividiu após a Guerra da Coreia, ficou dividida. O Vietnã não. E o Vietnã é um dos países que soube aproveitar os recursos que vieram do pós-guerra. Então, assim como o Japão, pós a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, soube aproveitar os recursos e tornar-se uma potência econômica, industrial e comercial.
E o Vietnã acontece exatamente isso agora. Todas as pessoas, eu tenho muita curiosidade. Eu, se puder ainda, der tempo, né, Orestes? A gente agora já vai contando o tempo ao contrário, mas verdade. Se der tempo, eu quero visitar, conheço a Coreia, conheço, né, o Japão. Qual é das Coreias que você conhece, Rogério? Aquele podia entrar. Eu tinha condição de entrar. Né? Não, a Coreia do Sul é um portento. Não, que coisa linda, gente. Não, a Coreia do Sul é espetacular. A Coreia do Sul, ela sofre muito com desigualdade só, mas é um país com muita tecnologia, muita pesquisa. Mas olha, então eles escondem bem essa desigualdade lá, porque Até porque a Coreia do Sul hoje é um país que está chamando muita atenção, se vendeu muito bem, né, com os dramas deles. Tal de tigre, né, os caras, tu chega lá, é só prédião, avenidão, isso sim, por isso carrão, que eu te falei, é muita tecnologia, mas muita pesquisa. Tem o interior, por exemplo, a Coreia do Sul na Copa de 2002, nós tínhamos o Japão já como uma grande potência industrial, a Coreia também já tinha, já existia a Samsung, já existia a Hyundai, tanto que o Brasil concentrou lá em Ulsan, que é a terra da Hyundai, uma série de questões. Que LG, mas, Samsung, por exemplo, Hyundai, tudo ela já estava mais desenvolvida na questão da internet rápida. Sim. Já tinha, inclusive, em hotel de beira de estrada, a internet dentro dos apartamentos, dos quartos do hotel, enquanto que o Japão, ainda em alguns locais, era a internet discada. Veja, 2002. Eu tô um pouco... Já tinha uma evolução nos celulares maior do que na Coreia. É uma coisa interessante isso. Eu estou um pouco impressionado porque esse programa se notabiliza, entre outras coisas, por alguns colegas apanharem permanentemente e de forma ácida dos ouvintes. Dos ouvintes. Muito bem. O Rogério está sendo elogiado hoje muito. O Marcelo Toledo diz: o Rogério está absolutamente certo. Caçapava jogava para frente, mas como jogava ao lado de Carpegiani e Falcão, sempre foi considerado um jogador menor comparado a estes dois. Carpegiani e Falcão juntos, nunca mais se verá algo igual. É o Marcelo Toledo elogiando o Rogério. Aí depois vem o outro aqui e diz o seguinte: bom dia, o Rogério descreveu perfeitamente o saudoso Caçapava, que ainda sabia lançar a distância muito bem. Exatamente. José Correia. Pois é. O Caçapava, não, é que assim, dele. A principal característica, como o Rogério falou, o cara fica conhecido porque ele marcava muito bem, porque ele era forte, mas não se reduz a isso. Jogava bola. O Caçapava foi um fenômeno. O Caçapava, ele chegou, não Seleção sei se eu já brasileira, contei essa história aqui. O Caçapava chegou indicado por um cônsul do Internacional, alguém do Internacional, lá do interior, num meio de temporada. Meio de temporada é difícil, mesmo sendo, né, nos times de base, você inserir alguém. E quando ele veio, ele não era aquela fortaleza toda. Aí ele voltou, eu acho que fez uns 2 treinos no Infanto Juvenil, não era nem o juvenil, que era o último estágio antes do profissional, não tinha ainda categoria júnior. E o Caçapava foi dispensado e voltou, né, para se reapresentar no início do ano. Uns 6 meses, 5 meses depois. E quando ele volta no início do ano, não se reconhece o Caçapava, porque ele já voltou forte. Tudo bem, deve ter sido o estirão da adolescência que deu, claro. Não é? Ele, pelo que se tinha de informação, ele era criado, não sei se era um familiar dele, que era da Brigada Militar, e ele se criou dentro de um quartel, alimentação e fazendo exercícios e tudo mais. E aí, quando ele se reapresenta, no início de temporada, ele já se reapresenta forte. Né? Forte. E aí fica e faz essa carreira vitoriosa dele, né? Como disse o Zé Aldo, que chegou à seleção brasileira com todos os méritos. Agora, trazendo para o jogo de domingo, Inter e Ceará, o Inter teve uma facilidade em relação a calendário, até porque o play-off da Copa Sul-Americana do Bahia com a América de Cali, a primeira partida foi disputada nessa semana em Salvador, portanto o Inter ainda não sabe quando é que vai jogar com o Bahia, seria na quarta-feira essa partida. Eu espero pelo menos que o Inter apresente um futebol melhor do que teve contra o Vitória, porque valeu apenas pelos 3 pontos. O Inter não jogou coisíssima nenhuma na partida de sábado,
conseguiu aquele gol espírita do Bruno Tabata, uma vitória importante. Por que você considera espírita? Não, porque foi um gol no final do jogo, num chute... Mas não é característica do Bruno Tabata ser um chutador? Não, ele chuta bem. Isso pelo contexto. Pelo contexto do jogo. Já era pressão, já era desespero. Bom, por ser nos acréscimos dos acréscimos. Mas então que o Internacional... Eu acho que o Roger tem a consciência disso, até porque... Não, todo mundo chegou sabe a dizer, que não tá boa a coisa. Nos bastidores, o Inter colocou esse conteúdo no seu canal no YouTube, que sim, o Inter precisa jogar mais, e eu espero que isso aconteça domingo contra o Ceará. Tá, mas como que a gente pode esperar isso? Essa é a minha questão. Será que esse jogo contra o Vitória trouxe algum ensinamento do que precisa o Internacional mudar para jogar mais, como admite o próprio Roger? Eu sou taxativo, já disse isso. Eu entendo que tem que voltar quando as coisas não estão dando... O próprio Roger, sempre o que ele disse? Quando está difícil, te apoia no modelo, não é isso que ele disse sempre? Isso, sempre. Então, é o momento que eu vejo do Roger se apoiar no modelo dele que deu certo. O modelo dele que deu certo era com Bruno Tabata compondo junto com o meio-campo, pelo lado direito, e o Wesley pelo lado esquerdo. Ok, o Carboneiro é uma esperança, é uma expectativa, perfeito, mas se não está dando o resultado... Mas o Carboneiro não é uma realidade, uma certeza, eu não vejo assim. Perfeito, eu também não. Por isso que eu defendo o Roger se apoiar no modelo. Volta, ainda mais que ele não tem o primeiro volante. Então ele precisa, justamente isso, se apoia no modelo que ele tinha, com o Tabata fechando pelo lado direito, apoiando o meio-campo, e com o Wesley pelo lado esquerdo, mais adiantado. Vai ter a volta do Bernabéu, que é positivo. Sim, isso é importantíssimo. Mas, mais ainda, no meu entendimento, se justificaria Bernabéu e o Wesley, que já mostraram que deu certo em outro momento. O Ceará está na frente do Inter na tabela, né? Tá. Sim, vem de uma derrota para o Corinthians na quarta-feira, embora tenha vencido o Clássico. Não, caiu para 10º. Fortaleza. Estava em 8º depois da vitória do Clássico. Sim, mas o Inter caiu para 10º. O Inter está em 13º, é isso? 14º hoje o Inter. 13º é o Grêmio. O Grêmio é 12º. O Santos venceu o Flamengo no meio da semana e aí passou para 13º. Se o Inter vencer, vai a 17, pode, no máximo, na melhor das hipóteses, terminar passar o Grêmio na e o 12ª posição. Né? O Inter se atrasou demais no Brasileirão. Né? Agora só tem o seguinte detalhe. Não vão achar os torcedores colorados que, pelo fato do Ceará ter perdido em casa para o Corinthians, que o Ceará é galinha morta. Não. Então tem que ir com muita o Ceará agora cautela, no domingo pela manhã, para o almoço futebol, não fazer mal depois. Fortaleza agora trocando de treinador, mal, já perdeu o Campeonato Cearense para o Ceará, perdeu o Clássico agora no Brasileiro, tem que trocar de técnico. É a vida. Eu sempre falei que o Condé é bom. Outro que é muito bom, que eu já falei há muito tempo, Rafael Guanais, técnico do Mirassol. Olho nesse cara, ele pode até não estourar, não ser maior, mas que ele entende do que está fazendo, disso eu não tenho dúvida nenhuma. A base do Mirassol está sendo os cascudos, né? Essa é a questão. Mas ele está fazendo o time jogar, impressionante. Mas tem que ver o seguinte, o quanto que está o Mirassol promovendo também jogadores jovens ou jogadores que não são tão conhecidos. Isso aí é importante da gente também prestar atenção, que me parece que é isso que vai dar sustentação a longo prazo para uma equipe. O mais jovem do ataque do Ceará, do Mirassol, tem 25 anos. Depois, 28, 39, 33 e 30. Essa é a idade dos atacantes. Sobre a zona de baixo do Campeonato Brasileiro, penso que dificilmente um cenário vai mudar. O Sport, na minha avaliação, está rebaixado. O Sport dificilmente. Porque os outros a gente vê, o próprio Fortaleza, a gente vê que pode ter recuperação. O Juventude, a gente Vitória tem uma precisa abrir muito olho. Vitória precisa abrir muito olho. Juventude também. O Fortaleza, da mesma forma, que hoje são os que estão no Z4, né? Mas eu acho que ali dificilmente o Sport ele caminha a passos largos. Mas a gente tem que ver o seguinte: Fortaleza, Juventude, saindo dessa zona de rebaixamento, termina colocando algum grande na mira, ou pelo menos um médio na mira. Vitória é um que fica na mira para rebaixamento,
E quem mais? Os que estão próximos ali também. Os mais próximos são Vasco e São Paulo, né? Mas o São Paulo, que a gente pensa para o Internacional, para o Grêmio, né, para o próprio Fortaleza, tem condições de sair dessa posição. O São Paulo ele tem uma chance importante. Ele tem o clássico contra o Corinthians amanhã no Morumbi, às 9h. Mas se o São Paulo perdeu o clássico, ele fica com uma possibilidade muito grande de ingressar na zona de rebaixamento já nessa rodada. O papel que vem fazendo o Mirassol, especialmente o Mirassol, é o papel exemplar para quem subiu da segunda divisão. O Mirassol tem um negócio lá para cima. Sim. E permanecer o máximo possível. O Mirassol goleou o Grêmio, foi a partida que ocasionou a demissão do Quinteiros. Ele empata com o Inter no Beira-Rio e ele, diante dos paulistas, ele ganha do São Paulo no Morumbi, ele ganha do Corinthians em Mirassol, ele empata com o Palmeiras no Allianz Parque e amanhã vai pegar o Santos em Mirassol. Esse negócio que o Mirassol não tem torcida, que não tem uma pressão grande, isso aí ajuda também ou não? Ajuda, e também o fato de estar jogando só brasileiro, né? E tá na primeira experiência, na Série A, tudo é bonito, é só um campeonato, né? Mas ele está fazendo certo, como disse o Guti, tem um treinador que está mostrando que conhece o riscado, que tem condições, pegou jogadores cascudos para não sofrerem, jogadores experientes, e aí o que eu disse, tem que ver jogadores tem menos estrutura, cotados, tem um bom CT, tem tudo. Tem condições de se manter e tomar um lugar que um dia já foi de uma Ponte Preta, de um Guarani. Essa curiosidade que o Salzano trouxe do Mirassol serve para o Bragantino. O Bragantino também está com vantagem sobre os grandes do Rio, de São Paulo. É o costume, né? Pegam todo ano no Paulista já e tal, perderam, já tem o conhecimento lá para eles. Mas talvez o único resultado que eu vi dos jogos e achei que foi um resultado, não vou ir pela injustiça, porque isso no futebol eu não gosto muito, mas que foi um erro de arbitragem, foi contra o Juventude. Aqueles 3 pontos que o Juventude deixou de ganhar contra o Mirassol, terminou empatado, fazem falta para o Juventude. E o Juventude, talvez o alento seja o que aconteceu agora. Eles contrataram esse menino que tinha pintado muito bem no Palmeiras, mas não confirmou, o Gabriel Veron. E quem definiu o jogo, a vitória do Juventude, foi o veterano Gilberto. O Gilberto que definiu com os 2 gols. Então, esse é o alento. Ou seja, está vindo gente nova que está fazendo quem está lá também despertar e correr. E o Juventude é o mesmo caso do próprio Ceará e do Mirassol em termos de treinadores. São caras que já mostraram em Série B e tal, que podem mais, e agora eles estão recebendo a oportunidade numa Série A com mais condições. Agora é com eles. Tem Cate, Condé e Guanais, são 3 caras que eu vejo com potencial para crescerem mais. Daqui a pouco, do jeito que é o futebol brasileiro, daqui a pouco um demite e pega eles para tentar... Não, mas tem um que está em primeiro na fila, né? O Vojvoda esperando todo mundo. O Vojvoda está aí. Vojvoda agora é a sombra de todos. Parece que não vai nem para a praia. O Vojvoda é um ilustre desconhecido e ele chegou e no Brasil ele fez o nome dele, ele está acima desses caras aí. Tá mesmo. Por isso mesmo. O Flamengo já quis, o Palmeiras já quis, o Corinthians já quis, todo mundo. Verdade. Ele tá meio... Só que saiu chamuscado. Mas, José, saiu depois de 5 anos, aí também não dá 5 anos bastante tanto tempo. Assim, o cara, né? Mas aí e ele criou uma nova posição de sarrafo para o Fortaleza. Sim. Os caras foram pegar um português que acaba de jogar um Mundial. Verdade. E aí? De ser demitido. Já treinou Bahia. Numa também, atitude que me parece bastante questionável. Ele não foi mal, eles ganharam do PSG. E ganharam organizado, jogando bola. Mas o que ele fez contra o Palmeiras não dá. Não, mas aí que tá, é o conjunto da obra. Antes mesmo do Botafogo ir para o Mundial, já tinha muita crítica para cima dele, pela colocação no Campeonato Brasileiro, pelo fato de que na Libertadores conseguiu a classificação apenas na última rodada da fase de grupos. A Copa do Brasil também, o Botafogo não estava conseguindo jogar bem. Então foi um somatório de fatores que levou o Botafogo a demitir. Tem o Mundial de Clubes e a postura contra o Palmeiras, como disse o Rogério, foi a gota d'água. John Textor perdeu de vez a paciência. Eu só acho que penso que o Vojvoda, ele deveria ter saído antes, para não ter isso de ter saído chamuscado. Claro que teve todo o retrospecto de sucesso nesses anos aí, mas ele, por exemplo, ele bateu numa final de Sul-Americana
e não conquistou. Tá? Então aí tu já tem um sinal. Mas o time também não tinha essa condição toda. Ok, mudou o Fortaleza, passou a ser nem sei se é uma SAF ou uma quase SAF, alguma coisa nesse sentido. É uma SAF, mas ainda é eles por eles ainda, por enquanto, né? Sabe, então mudanças estavam acontecendo no entorno dele. E eu penso que ali ele já deveria ter aceitado aí uma negociação das várias sondagens que ele teve e ter saído antes do Fortaleza. Até para experimentar mais, Aldo, do futebol brasileiro. Não, mas ele vai agora. Ele ganhou o mercado e ele conquistou um conceito. Ele é um técnico que não fica circulando e cumpre contratos. Então isso é um ganho para ele no mercado. Tudo bem, mas ele sai... Ele recusou a proposta do Flamengo, gente. Ele sai com eliminações, ele sai com um time na zona de rebaixamento. Quer queira, quer não queira, isso aí é ruim. Mas sai com um vice-campeão da América, sai com os melhores resultados de média de público e renda. Ele perdeu para o Bragantino, afinal, né? Não, perdeu para... Não foi para brasileiro, Bragantino não é campeão. Então foi para ele. Está falando da Sul-Americana? Sim, da Sul-Americana. Foi para ou defesa ou Qual LDU. Que perdeu para o Atlético Paranaense? Foi o Bragantino? Então foi para a LDU. E tava ganhando, né? Sim. E isso nunca tinha sequer sido cogitado entre os torcedores do Fortaleza. Ele sai tendo deixado um histórico. Mas eu acho que o Vojvoda, ele não... Mas o que mais gosto nele, ô Salzano, é assim, ó, ele pega um bando de cara desconhecido, que o Cristiano chamaria de catadão de refugos, e ele faz os caras jogar em alto rendimento e competir com os grandes assalariados, os grandes salários, com os grandes cobrões das grandes instituições do futebol nacional, de igual para igual. Então ele te dá mais com menos. Eu não tô lá, Zé. E eu acho que até corrobora um pouco com isso que tu tá dizendo. Essa temporada talvez tenha sido a que o Fortaleza quis mais levar jogadores conhecidos, porém experientes por demais. E deu uma envelhecida no elenco. Exatamente, enfraqueceu. E eu acho que ficaram prometendo, aí entrando no que o Rogério falou, ficaram prometendo, não, mas o ano que vem a gente vai investir mais. Então, e aí ele vai ficando. Então, quando teve mais compromissos e teve uma pressãozinha um pouco maior, aí já não conseguiu reproduzir o que tinha feito nos anos anteriores. E quer queira, quer não queira... 5 anos? Sim. 5 anos de sucesso, pô. Mas para 2 meses de fracasso? Não é 2 meses de fracasso, é o que disse o Guti agora. A mudança de perfil do Fortaleza... Isso trouxe outra identidade para o Fortaleza. Ele nunca teve a pressão, a exigência que teve agora, nesses últimos 2 anos, ou último ano e meio. E é por isso que eu digo que eu entendo que ele deveria ter saído antes e quero que agora ele passe por experiências onde ele vai treinar clubes com exigências maiores. Eu gosto das transições que ele faz o time aplicar, praticar. Eu acho que dificilmente o Vojvoda assume outro clube até o final do ano. Acho que agora ele vai descansar. Mas ele quê? Por que ele não assumiria? Porque... Será que vem convite para ele? Não, eu com certeza virá. Passa usando um grande demite treinador, ele vai querer. Porque assim, antes ele não pegava, porque eu tô num projeto. Agora ele foi dispensado, entendeu? Chegou a hora, ele não pode esperar muito. Quem é o treinador que está mais próximo de queda no Brasileiro? Me ajuda aí. Hein? Nenhum, nesse momento nenhum. O Cuca em Belo Horizonte já estava bastante contestado no Atlético Mineiro. Mineiro. O Dorival tá mais ou menos, o Abel não vai ser. Tá. Então vamos lá. O Kleber agora ganhou do Flamengo. Não, e também... o Kleber Xavier tá em alta, tá fazendo o Santos crescer. O Diniz tá bem no Vasco. Mas sim, o problema do Diniz, né? Vitória trocou, São Paulo trocou. Exato. O Vasco trocou. O Mirassol tá bem, Ceará tá bem, Corinthians trocou. São Paulo trocou antes da demissão dele ou depois da demissão? Acho que antes. Bem antes. O Crespo ele chega no Mundial. Botafogo recém botou o David Ancelotti. Os nossos não pensam. Não, esses aí eu não meto a mão no Os nossos tu dá mais umas 2 semanas que vai ver que a pressão vai comer. Os nossos eles vão, no momento a gente não cogita. Isso. Vamos pegar aqueles que estão mais próximos. Tu viu a sequência do Grêmio? O ouvinte está insistindo aqui, Rogério. Nós vamos ver a sequência, nós vamos lá. Sport Recife, trocou de treinador? Não. Sim, trocou o Daniel Paulista. Agora, o Daniel Paulista, ele assumiu... Mas o Vojvoda não pode pegar o Sport com... Não vai. Meia dúzia de pontos. Aí vai se quebrar todo, né, velho? Ok, não vai pegar. Ele vai esperar por quem?
Olha, é isso que eu tô. Ele vai esperar um grande daqui do eixo, eu acho. Um Atlético. Isso, eu acho que o Atlético Mineiro que não vai pode demitir. Ter uma possibilidade. Mas com o resultado de ontem, o Cuca já se mantém. O Atlético venceu ontem com um jogador a menos fora de casa. Lá, o Cuca na Colômbia. Ele é muito pragmático, né? Muito pragmático. Então, não está próximo. Tá? O que eu digo por isso que eu vejo que a reta final, mesmo que tenham sido 5 anos ou 4 anos de sucesso, a reta final ela termina te deixando com uma marquinha, não tem como fugir disso. E ele sai com todo o sucesso que teve no Fortaleza, mas com a marca. E essa análise que a gente está fazendo, olha, mudou para uma pseudo-SAF. A exigência foi outra. Se tentou trazer jogadores para tentar um patamar diferente, não só apenas de fazer boas presenças nas competições, mas de ganhar título. E aí vem perda de campeonato estadual. Tá? Na Copa do Nordeste também foi eliminado, não foi? Ou estou enganado, na Copa do Nordeste foi eliminado? Sim, foi. Foi eliminado. Foi, pelo Bahia. A situação em Libertadores Sul-Americana. Quer dizer, o combo final dele, Zé Aldo, por mais que se faça a defesa do retro, o combo final dele é muito frágil. Então, eu não sei. Né? Pô, o Fortaleza abriu a vaga, o Renato Paiva mesmo tendo sido demitido do Botafogo, foi lá e já está empregado. O Cássio Amaral está dizendo que mais 3 rodadas sem entrar no G4 e o Vojvoda vai para o Atlético do Paraná, na vaga do Odair. Mas pare um pouquinho, aí é Série B. É a Série B. Se ele consegue fazer o Atlético subir, eu acho que ele não deveria ir para esse patamar. Olha, seria um erro. Quem sou eu para mandar na carreira dos outros? Eu acho que seria mais viável, talvez, ele já começar a pensar num time de recuperação, mesmo que vá jogar a Série B do ano que vem, mas pegar agora um Sport. Do que pegar. Ou então vai pro tudo ou nada no Atlético Paranaense. Eu vou colocar o Vojvoda numa régua alta, tá? O Flamengo, ele teve a eliminação no Mundial de Clubes, e claro que perdeu para um gigante, um time muito melhor que ele, que é o Bayern de Munique, mas contra o Santos e depois da partida, o Pau Pereira pegou para cima dele, tá? Então, eu não sei se daqui a pouco, se o Flamengo não começa aí a ter uns tropeços e tal. Teve essa polêmica com o Pedro, que eu acho que ele agiu corretamente, mas ele expôs o jogador. Não sei se daqui a pouco não começa a se desgastar a imagem dele lá. Também tem esse detalhe, porque a gente não pode esquecer. Ninguém segura mau resultado. Qual foi o desgaste que teve o Tite também? Além e olha que o Tite ainda ia indo em termos de resultado, mas o desempenho ninguém suportava. Quando bate de frente com um ídolo da torcida, que era o Gabigol, acabou. Mas no momento, o Vojvoda não pode receber um convite de fora? Isso aí, boa, Orestes, eu ia dizer isso. Claro. Ele pode ir para a Argentina, ele pode ir para a Colômbia, ele pode ir para o México, ele tem mercado agora em toda a América Latina. Exatamente. Pode acontecer, sim. Pode, de um argentino querer ele, porque ele muda o status também na Argentina. Antes ele sai como treinador do Tajeres, por melhor ou mais respeitado que seja. Eu acho que o mercado mais valorizado onde ele está... Com certeza no brasileiro, eu concordo. Sim, onde ele fez mercado, claro. Eu falei da sequência, o Josito está mandando aqui, Vasco, Fortaleza e Palmeiras, todos fora de casa. O que ele está projetando? Que o Grêmio vai começar a patinar. Fortaleza é na Arena, dia 29 de julho. É Vasco, Palmeiras e Fluminense. Não, é isso. Esses 3 são fora, mas o jogo contra o Fortaleza é em Porto Alegre, que é antes do jogo contra o Fluminense. É Vasco, Palmeiras, Fortaleza e Fluminense. Não, a sequência Sul-Americana no meio aí. A sequência é terrível, de fato. O Grêmio se abriu o olho. Vai precisar aí também jogar, vai precisar render melhor. Pelo menos, até o Mano Menezes está comandando agora treinamento no CT Luiz Carvalho. Ele terá retornos importantes do Cristian Oliveira e do Braith White contra o Vasco. Seria pior, né? O jogo contra a Aliança seria contra o Botafogo. Deve né? Pelo brasileiro. Seria. Sim. Né, no caso. Deve ter gente que já está secando o Mano Menezes aí para o Vojvoda pegar esse lugar. Não duvido. Mas todo mundo está percebendo. Quem duvida é louco, é verdade.
A ideia é essa, que se o Mano não conseguir se aprumar nessa sequência, a pressão vai apertar para o lado dele. O Mano, mas a sequência é fácil, né? Não, ele é horrível. Não, a sequência consagra. Ou tu mostra que tu tem condições e vence a sequência com resultados positivos. Eu concordo. Se tu passar por essa sequência aí na boa, mas aí se passar na sequência, tem que o Mano voltar para a seleção brasileira. Mas eu com esse time do Grêmio, essa sequência desgraçada que tem o Grêmio pela frente. Mas eu também não acho que, assim, toda certeza que o Grêmio vai perder todas essas partidas. Não pode. Também não é assim. A gente tem que analisar Tá jogando muito com a bola que mas tá eu acho que vai jogando, especular algumas por culpa coisas. exclusiva dos jogadores, o técnico não tem culpa nenhuma, com a bola que tá jogando. Eu quero ver quantas anotações na planilha de Rogério Amaral. Pode guardar essa planilha para segunda-feira para eu ver, tá? Sim. Tu terá que fazer em Vasco e Grêmio amanhã. Mas anotações de quê? Não, eu acho que tem tudo para ser um dos piores jogos da história do Campeonato Brasileiro. Principalmente pelos que os dois estão apresentando nesse momento. Mas ainda assim, acho que o Grêmio pode trazer um bom resultado do Rio de Janeiro. O Mano Menezes tem uma dificuldade de marcação muito grande, né? Uma dificuldade de marcação. Por exemplo, ele é driblado facilmente pelo extremo. Né? Ele é um zagueiro de pé esquerdo. O defensor poderá orientar o treinador a fazer dobra de marcação, marcar zona, não deixar ele abandonado sozinho com o atacante adversário, porque daí ele, treinador, conseguirá resolver o problema com cobertura, protegido, marcação dobrada. Mas a impressão minha que está aumentando a responsabilidade do Mano nos insucessos do Grêmio. Eu estou entendendo que tinha sido uma ironia fina quando ele disse na intervenção anterior que a culpa era exclusivamente dos jogadores. Agora que eu entendi. Exato, agora ele está botando no Mano. Projetando que a culpa, no entendimento dele, é do Mano Menezes. Mas nós perdemos o senso crítico das coisas, gente. Em nome desse carinho que nós temos pelo Mano, nós abandonamos a ideia de compreender que ele expõe... Ele está vendo um cara exposto, tomando ferro, tomando balão, tomando drible, janelinho, escambau, e ele não dobra a marcação, ele não escola a marcação. Qual é o percentual de culpa do Mano Menezes na tua avaliação? 100%. Todos são culpados. A direção, não. Os jogadores, no entendimento do Zé Aldo, 1%. Sei não, 95%. Eu vou repetir aqui o que eu disse ontem. O Mano Menezes, na minha avaliação, tem 10% de 0 a 100 de responsabilidade. O que tu vai fazer com aquele bando de jogador médio? Então eu vou lá. Como é que tu vai fazer um time assim? Eu vou lá. Me explica. Ele foi uma final de Copa do Brasil com Perdigão, Escambau. O time dele jogava maravilhosamente bem. Os caras ganhavam 2 mil por mês. Pô, agora nós estamos... Mudou o nosso critério. Qual é o problema de admitir que aquele time do 15 de Campo Bom era muito melhor que o Grêmio atual? Qual é? Tu acha mesmo? Claro que sim, mas é óbvio. Peraí. Não vamos misturar sim. Alhos com bugalhos aqui, que é o ditado normal. Mas não vamos querer misturar a melancia com coco também. Tá? Vamos devagar. Primeiro... A primeira parte. Tu não vai fixar os critérios da minha avaliação. A primeira parte, contrário senso. Quando é dito que a minha análise, não vou falar nem por vocês, é por um carinho ao Mano Menezes, contrário senso, eu posso pensar que a outra análise é pelo ódio ao Mano Menezes. Aqui não tem isso, todo mundo tem carinho por ele. A história do Mano... Mas tem carinho ou não tem carinho? Tem ódio ou não tem ódio? Não, ódio eu não vejo, mas eu vejo carinho. E por ter excesso de carinho, a gente tem um excesso de proteção às coisas em relação ao Mano. E será que o ódio... Isso também vale para o Roger. Mas será que o ódio que eu vejo não tem um excesso de condenação também? Qual é o ódio que tu estás vendo, Rogério? Mas eu estou vendo que se a minha manifestação analítica é com carinho, eu estou vendo que a tua, que é analítica também, é com ódio. Como assim, ódio do Mano? Eu adoro o Mano. Só que eu tô tentando mostrar... Tu não me diz que tu me adora, nunca mais, tá? Mas aí que tá. O Rogério gosta de mim, tá, gente? É o jeito dele de gostar e tal. Fica me esfaqueando, mas é o jeito dele de gostar também. Se é assim que tu adora o Mano, eu como padrinho do Zé Aldo não me mas eu tenho as familiares. Eu só quero voltar à questão do 15. Eu tenho um defeito, eu defendo as instituições acima das pessoas, às vezes. A questão do 15 de Campo Bom. A questão do 15 de Campo Bom não teve a ver com campo, não teve a ver com vestiário. A questão do 15 de Campo Bom teve a ver com direção, tá? Direção, que nunca tinha provado, né, daquele prato, aí se lambuzou e esqueceu que quem serviu aquele prato tinha vindo lá do vestiário e que tinham sido os jogadores especialmente. Ignoraram isso
e aí aconteceu o que aconteceu. Querem que eu diga mais ou não? Não precisa dizer mais. Eu só acho que aquele time do 15 de Campo Bom, já que ficou bem claro que não quiseram aumentar o prêmio. Claro. Entendeu? Não, foi extremamente claro. Mas se a gente for comparar o time do 15 da época com o Grêmio atual, o time do 15 da época era muito melhor do que o Grêmio. Não é assim. Não, claro que era, Gutierrez. Claro que ele eliminou o Vasco. Copa do Brasil. O trabalho do Mano no 15 de Campo Bom era muito melhor que o trabalho no Mano no Grêmio. Futebol, e nós estamos distorcendo o tempo todo. Eu apoio isso aí, porque eu apoio isso aí. Pelo contrário, quando eu discordo do Salzano, talvez aumente até a responsabilidade do Mano. Agora, dizer que o time do 15 era melhor, não era. O trabalho do Mano lá era espetacular e eu estava lá. Eu trabalhei lá nesse tempo. Era bom o time, eu lembro. Bom o time era bom, mas não era melhor. Era um timaço. Olha a diferença do que era. Nós estamos falando aqui em pressão e tal. Olha a diferença que era. Outra, isso 20 anos, gente. Agora. A gente não se toca quando a gente fala de alguma coisa, só porque depois de 2000 parece que foi ontem. Foi 2004 isso, não foi? 2005. Sim, mas o Perdigão da época jogava com uma perna no Grêmio. Outra história, outro futebol. Ali o Mano era um cara surgindo com ideias novas. Hoje, talvez, e eu reconheça, o Mano seja um cara já com ideias que precisam ser reformuladas. Mas o time melhor não era. Olha... Tinha bons jogadores, eu lembro. Tinha Edgley. Eu acho que o trabalho do Mano no Guarani, Soares, Patrício, muito melhor que o trabalho do Mano no Grêmio agora. O trabalho que ele fez no Guarani Soares foi muito melhor do que o trabalho que ele está fazendo agora. Pode ser. Eu não lembro, mas pode ser. É claro que eu penso que, e vou repetir, o Mano Menezes tem uma parcela mínima de culpa nesse atual momento do Grêmio, porque não tem como tu fazer um time bom com esse bando de jogador limitado que tem o Grêmio, com todo respeito. E será que o modelo não está diminuindo os caras? O modelo, vamos mudar agora, vamos jogar com 4 volantes, chamar o Mano de retranqueiro. O ouvinte, o Gustavo Turque, ele traz uma observação interessante, ele faz um texto longo, mas ele diz, o Grêmio é um time de cinema, e não é de terror. É como naquele filme que o cara acordou um dia e não existia mais os Beatles. Nunca havia existido. O Grêmio faz isso com o 4-4-2. Desde 2019, é esta sensação que tenho como torcedor. Até pode existir um outro esquema, além do 4-3-3, formatação usada em 99% dos jogos desde então. Mas 4-4-2 nunca existiu na nossa história. Ou, então, estamos vivendo em um dia da marmota. Um ciclo sem fim de derrotas, péssimos jogos, discussões de mudança no jeito de jogar, no esquema de melhorar e povoar o meio-campo, muda treinador, agora vai, e o esquema com 2 pontas. Inicia isso tudo de novo. Marmotas é isso que somos, diz esse ouvinte aqui, o Gustavo Turque. O Gustavo Turque, ele lembra 2 filmes que são muito interessantes. O cara que faz sucesso, porque o mundo não conhecia os Beatles, e ele conhecia, então ele traz todas as composições. Exatamente. E o outro é o Dia da Marmota, que o dia se repete, um ciclo sem fim. Exatamente. Agora já lembrei um outro filme também, falando em ciclo sem fim, né? Que é do Simba. Né? Também. No Rei Leão. Vamos lá. Mas assim, quanto ao Rei Leão, vou lembrar de outro, né? Que eu estou chegando à conclusão. O filme, Mufasa. Não, esse aí é do Rei Leão. Cima, Não, o outro que era o Rei Arthur. Lembrei outro filme do Rei Arthur. E não tinha um filme com Arthur também? Arthur, no nome... Bom, acho que já esgotamos a questão dos filmes. O Coringa era Arthur também, né? Mas quanto ao 4-4-2, eu acho que esse 4-4-2, ele a gente já viu, assim, não sei se vai mudar tanto. O Grêmio do Filipão é campeão no 4-4-2, não é? Por que eu entrei... Há 30 anos. Ô, Guti, por que eu comecei a devagar sobre os filmes? Porque assim, ele vai jogar eventualmente. Não sei se o problema claro, há uma insistência. Mas eu acho que toda a discussão é válida. Claro, é isso que eu tô falando. Mas eu não tô dizendo que tá errado simplesmente. Não é isso. Aí nós vamos. Eu só não acho que essa vai ser a solução. Aí nós vamos ser o Quinteiros. Nós vamos ter um modelo, tá? E vai ser esse esquema. E aí eu vou buscar jogadores, vou fazer a minha direção, buscar jogadores para esse esquema que eu quero jogar. É isso? Ou eu tenho jogadores
que com a característica podem jogar 3-5-2, 4-4-2, 4-3-1-2. Cara... E com essas crianças que estão aí, que vão entrar em campo sábado, qual é o esquema que ele vai botar para... Não tem esquema, o Grêmio, então, o que resolve são as individualidades. É a volta do uruguaio, que é dribladorzinho, finalizador, ambicioso. É a presença do Alisson. Olha o que o Grêmio sofria com o esquema do Quinteiros e deu uma estancada. Gosta do Mano. Não, eu tô... Poxa, pelo amor de Deus, eu tô apontando. O Grêmio vai brigar para não cair, Rogério. E nós vamos continuar defendendo o Mano. Pô, aí não dá, né? Mas eu não sei o que é também. O Mano com esse futebol pobre, o Mano não é culpado. O Renato era culpado. O Mano é vítima. O Quinteiros é culpado. O Mano é culpado também. Ele é vítima e tu quer que ele dê a solução para isso. Não, é que ele é vítima. Ele é vítima de um sistema, de uma ausência de boas contratações, de um grupo fragilizado, mas ele é o técnico responsável por buscar as alternativas. Eu acho que não foi uma busca de alternativa no último jogo, por exemplo, em que ele tomou 2-0. Ele buscou alternativa, ele tirou o meia, ele botou um cara a mais. Jogou um jogo equilibrado. Aí eu tenho culpa se o lateral dele faz 2 cacaca. Se der esse time, esse plantel aí, esse elenco do Grêmio pro Vojvoda, ele vai fazer jogar mais? Aí, meu. Não tem como saber, não. Pois não tem garantia. Daqui a pouco pode garantir nada. Consegue aplicar e aí, mas eu gosto de jogar de outra maneira, esse elenco não é para ele. O Grêmio está trazendo soluções. Quem pode te dar essa resposta são os adoradores de Vojvoda. Tem esse lado. Eu como também diz não. o Guti, eu não tenho essa resposta. Não dá para ter certeza. Alguém teria, não? Porque quantas vezes na história do futebol um treinador que faz um grande trabalho num clube menor... vai para um outro maior e não... Se quebra. E daqui a pouco não se está bem na primeira experiência. Na segunda até que dá. Depende, vai ter que testar, Orestes. Alguém vai ter que ter a coragem de botar o Vojvoda sendo um clube grande. Ou maior que Fortaleza, pelo menos na história. Fortaleza hoje está num patamar legal. Nessa eu não vou entrar. Eu não vou ficar aqui, tira Mano, coloca fulano. Eu não sou empresário de ninguém. Mas é só um exemplo, O que eu falo é em tese. Ninguém quer tirar o Mano. Eu vejo o Grêmio contra o São José e digo, quem resolveu o jogo foi a individualidade do Alisson. Não, porque os esquemas... Eu vejo o Grêmio sem boas individualidades contra o Aliança e não tem nada. O Alisson lá. É um meio campo distante de uma defesa, que é distante do ataque, não sei o que, as linhas completamente... E não é um jogo assim, que tem uma naturalidade lógica. Eu passo para o Salzano, que já vai passar para o Gutierrez, que já vai me devolver, porque eu estou reposicionando. Não tem evoluções lógicas o time do Grêmio. É uma coisa meio empírica, assim, meio na base de tentativa, vamos ver se dá. E aí o teu lateral tá tomando baile, pega um cara fortão, e ele tá ali isolado. O cara dando trompaço nele, jogando longe, e tu não dobra a marcação, tu não cola na marcação, tu não encurta o campo e continua deixando os caras meter bola longa lá. Pô, tem coisa errada. Qual é a definição de sofisma, Salzano? Não tô sofismando. Tu viu o jogo, todo mundo viu. Mas tu viu o jogo que tu quer ver, e eu vi o jogo que eu quero ver. Ok. Não, o jogo é um só. Um pobrerio o futebol do Grêmio. A minha análise, ela não parte, tá, de premissas que não correspondem àquilo que eu vejo dentro de campo. Tu tá vendo uma coisa que eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo dessa maneira. Tu não vê que houve evolução, tu não vê que um zagueiro que está jogando pelo lado direito é um zagueiro de pé esquerdo, que não tem noção sequer de cobertura do lateral por aquele lado, que vai marcar um cruzamento se virando de costas porque ele tenta cortar com o pé esquerdo. O zagueiro do lado esquerdo, do lado esquerdo é um perseguidor também, não guarda posição, não tem muita coisa ali. Essa frase é lapidar, tem que guardar. O Grêmio está se afundando e o Rogério diz que está vendo evolução. É a segunda vez que ele diz isso. Mas que evolução que o Grêmio tem, Rogério? Mas tu não enxergou o primeiro tempo do jogo contra o Aliança Lima? Que as oportunidades, elas foram divididas, que o Grêmio teve oportunidades. Eu vou rever o jogo, vou pegar o tape, vou olhar de novo, porque eu não vejo evolução. Tu presta atenção, né, no chute do André Henrique, tu presta atenção no chute do Edenilson, que foram defesas do goleiro, tu presta atenção na chegada na área do André Henrique, que faz o cruzamento para a Vena quando ele deveria ter tomado a decisão de chutar em gol, e tu vai começar a ver que teve também o outro lado. Eu não vou passar, eu não participei ontem no pós-jogo, mas não é nem passar pano, porque é preocupante igual tu perder por 2-0 pro Alianza Lima, mas foi mais numa questão assim de bate-cabeça defensivo e até o próprio gol ali, né, o Volpe meio que o chute foi e tal, mas tudo bem,
mas não foi algo assim de sistêmico, não foi um problema sistêmico do Grêmio. Eu não tô defendendo o Mano, eu acho que o Mano é bem pragmático, não vai sair muito disso. Não vai. O Mano vai fazer o arroz com feijão até o final do ano e tentar escapar da segunda divisão. Dentre tantas precauções que o Grêmio tem que tomar no jogo de amanhã, penso que uma se sobrepõe, e é com a bola aérea ofensiva do Vasco. O Verratti é um exímio cabeceador. Então, eu não sei se o esquema com 2 zagueiros, especificamente para a partida de amanhã, ele será mantido. Tenho minhas dúvidas em relação a isso. Porque se o Grêmio conseguir neutralizar essa bola aérea ofensiva do Vasco, para impedir os cabeceios do Verratti, já é meio caminho andado. Já, entre aspas, mata a principal jogada ofensiva do Vasco. O problema fazer uma pergunta para vocês, tem um intervalo, vou fazer uma pergunta para vocês. O time de vocês está precisando ganhar. Vocês são bons treinadores, vocês são grandes treinadores, vocês têm currículo vitorioso. E vocês têm a imprensa apoiando vocês. Aí eu não seria um bom treinador, porque eu sou muito maluco. Vocês têm todo esse arcabouço favorável e vocês colocam o Pavão de centroavante para ganhar o jogo. Vocês querem que a imprensa fique calada. É isso? Vocês acham que estão acima de qualquer crítica? É esse o bom treinador que nós vamos defender? Ok, então tá. Então tem mas não tem outro. Falem. Vocês acham bom o Pavão de centroavante? Digam. Eu acho horrível. Agora ficou bem claro. Eu acho horrível, eu acho que o Mano comete erros, eu acho que o Mano não é o melhor treinador do Brasil, mas eu acho que o problema do Grêmio é muito mais embaixo do que o Mano. Eu acho que o problema, quando se fala colocar o Pavão, mas realmente o Pavão tá no elenco. Mas realmente, às vezes, Natan Pescador, exato, tá no é isso elenco. que eu ia dizer, o torcedor às vezes se incomoda com essas escolhas, mas os caras estão ali. O Pavão já deveria estar muito tempo fora do Aí Grêmio. É que tá, Natan também. Cara, o Pavão não deveria ter vindo pro Grêmio. O Natan Pescador não deveria ter vindo pro Grêmio. Isso aí todos nós concordamos. Agora trouxeram. E aí essa massa azeda, quem está comendo é o Mano. E não foi ele que preparou essa massa azeda. Renato, o argentino, todo mundo está pegando essa barca aí. Que loucura. Pois exatamente. E o Mano também. Agora o Mano mas eu vejo o Orestes errar, eu vejo o Guti errar, vocês estão errados, eu não vou errar que nem eles. Eu cheguei depois, eu vi que está errado, eu não vou repetir. Sim, mas o que eu faço? Eu isolo os jogadores, eu ponho os jogadores de lado, eu deixo os jogadores estragar o vestiário. Arezzo foi embora, Brett White machucado, Oliveira machucado, também não tem muita opção. Uma questão... Eu concordo contigo, botar o Pavão é pro torcedor, enlouquecer. E é uma questão de gestão. Botar o Natan é pra enlouquecer, mas não tem... É uma questão de gestão. A direção deixou o Arezzo tempo demais no vestiário, já começou a estragar mais ainda. Vamos radicalizar, então. Aí, coloca o Jardiel e seja o que Deus quiser. Pronto. Deu. E eu vou dizer uma coisa pra ti, olha. Isso, bota os gurizinhos. Mas num jogo, no final, eu não acho errado. Eu não acho errado meter o Jardiel nesse time. Não devagar, não acho também. Então vamos fazer um intervalo. Já voltamos. Final de semana de Campeonato Brasileiro na Guaíba. Neste sábado, a partir das 5 da tarde, direto de São Januário, tem Vasco da Gama e Grêmio. Vem chegando o Dude, levanta alçando entre os zagueiros, é pra Alisson, vai fazer! Gol! José Aldo Pinheiro, Rogério Amaral, Rafael Pfeiffer, Martim Moura. E no domingo pela manhã, o Inter recebe no Beira-Rio, a partir das 11 da manhã, a equipe do Ceará. A jogada pelo lado esquerdo, o Internacional chegando lá, liga de fundo, liga de bola para cruzar, fechada, gol de cabeça! Orestes de Andrade, Gutierre Sanches, Paulo Nunes, Jean Soares, Thalia de Castro e Martim Moura. Oferecimento Banrisul, Stara, Ótica Ferges e Ubra, Tempo e Placar, Anrix, craque do jogo, Trilegal, Torcida, Galeazzi Martinox e o comentarista Dália Alimentos. Você sabe, todos os bastidores da transmissão também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube, @Guaíba Esporte. Aproveita, te inscreve no canal se não está inscrito, deixa o teu like no vídeo e venha com a gente.
Conte o tempo, conte histórias, conte risos sem demora, conte estrelas, os abraços, os seus passos, conte as horas. Conte sonhos, cante ao mundo, cante tudo que melhora. Conte sua história em drclean30anos.com.br. Dr. Clean, planos de saúde. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais, o maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, Polo Track com IPI 0. IPI 0. De 95 por 84.400. Para o Polo Highline, desconto de IPI em dobro e taxa 0. Venha! Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Desacelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Do café com leite para iniciar o dia com o pé direito, ao smoothie cheio de energia depois do treino, da delícia do docinho na sobremesa, a receita do bolo caseiro que enche a casa de cheirinho bom. Onde a vida acontece, o Leite Dália está presente, levando sabor e transformando qualquer instante em algo especial. Onde tem vida, tem Leite Dália. E quem entra em campo com tradição e tecnologia é a linha Imperador da Stara. Autonomia de craque, eficiência de artilheiro e pulverização precisa até nos acréscimos. Único do mundo com barras centrais, o Imperador entrega em campo a precisão que a sua lavoura precisa. É inovação e tecnologia que entra em campo junto com o produtor. Stara, marque um golaço de produtividade. Galeazzi e Martinox, há mais de 42 anos sendo referência na distribuição de metais não ferrosos e aços inoxidáveis no sul do Brasil, sempre em busca da qualidade nos processos e a satisfação de nossos clientes. Contamos com um amplo estoque de alumínio, cobre, latão, bronze e aços inoxidáveis. Acesse galeazzi.com.br. Galeazzi e Martinox, qualidade e tradição na distribuição de metais. Vamos lembrar os 80 anos do retorno ao Brasil dos expedicionários que combateram na Segunda Guerra. Vizinhos se rebelam contra a Rússia. E as mais recentes medidas de Trump visando acabar com a guerra na Ucrânia. Estes são alguns dos destaques de O Mundo na Guaíba, neste sábado às 7h30 da manhã, com representação domingo às 10 da noite. O Mundo na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 18 minutos e meio, nós estamos de volta aqui pela Rádio Guaíba com o debate do Ganhando o Jogo, o programa da Dália, Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. E a hora certa de meio-dia, para quem está conosco agora, 18 minutos e meio, é de Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC, eu falei, Unidos. Aqui tem um recado também para quem está nos acompanhando e é do campo. Confiança que nasce no campo. Máquinas agrícolas Stara, com tecnologia de ponta para a sua lavoura produzir ainda mais e melhor. Stara! Bem, o programa tratou de forma misturada, embolada, permeada, amores e ódios. A dupla Grenal no primeiro bloco, na primeira hora. Falamos de Grêmio, falamos de Inter, elogiamos muito o Mano Menezes na primeira hora. Criticamos também o Mano Menezes muito na primeira hora. Nos últimos essa parte eu confesso que não ouvi direito. Houve críticas ao Mano Menezes na primeira? Sim. Sempre tem uns detratores, uns Rogério Amaral da vida. O Zé Aldo Pinheiro aí. Sabe por que ele não ouviu? Porque ele falou. Sempre tem uns haters aqui atacando o coitado do Mano. Posso atender recado, gente? Por favor. Tá vendo, Zé Aldo, a discussão
é só em torno do jogador bom versus jogador ruim, só de troca de peças. Mas e a formatação dessas peças? Não muda mais um jogo de futebol? Não muda mais um jogo de futebol? Não é mais possível resolver as coisas no campo através da tática? Como assim? É o que está insistindo o nosso ouvinte, o Turque. Ele está hoje muito teórico. Não, é muito possível, mas nem sempre é possível. É muito possível, mas tem vezes que não. Tem vezes que tem adversário, tem qualidade. Eu posso pensar, e eu nem acho que seja o caso do Mano, tá? O Mano não é disso, não é de coisas tão elaboradas, sofisticadas. Ele é mais, como eu disse, do feijão com arroz, mais seguro, né? Começa pela defesa e tudo mais. Mas não quer dizer que vai fazer a tática que eu acho que deve ser feita e que vai melhorar. Tem que ter isso também em mente. O Edilberto diz, depois de tanto absurdo colocado no debate, criei coragem e vou dizer o meu. Bota o Kahneman de volante. Tá bem. Tá, Edilberto. Tá aí dada a sugestão. De Lajeado, Daniel diz, Zé, deixa o Mano trabalhar. Perdeu de 4 pro Cruzeiro, só de 2 pro Grande Aliança. Óbvio que teve evolução. Valeu, irônico. Mas não é pra mim essa ironia, tá? Tu vai ler só os que são da tua tese. Não, tô na ordem. Tô indo na sequência aqui, tô atendendo. Sabe o que é pior disso tudo, na minha opinião? Não é que a gente, que de repente não aponte tanta responsabilidade no Mano, a gente considere que o Grêmio esteja bem. E talvez isso seja mais preocupante. Porque na minha concepção não há tanta coisa para se fazer que vá tirar o Grêmio dessa situação. Por isso é que eu, entre aspas, isento um pouco o Mano. Eu sei que ele também tem suas responsabilidades, ele é o treinador, ele tem que achar o melhor time, tudo isso. Mas há uma limitação técnica tão grande que eu fico, digamos, é um obstáculo que eu tenho para chegar na crítica ao Mano. Mas eu vou criticar o Mano, obviamente, por escolhas, por movimentações. Às vezes é um time de freio de mão puxado, não tem aquela coragem, aquela ousadia ofensiva. Tudo isso eu sei. Mas eu não sei também se tem algo assim tão fácil para ele fazer e que ele não faz. Eu não diria fácil de fazer, mas algo que poderia ser feito. E foi a minha crítica ao Mano. Ter posto mais um volante, ter colocado o Alex Santana com o Edenilson e com os outros 2 volantes. Foi isso que eu disse que podia ter feito. Mas sabe, se ele fizesse isso, sabe o que ele ia ser chamado? Retranqueiro. Exatamente. Aí ele ia segurar um 0-0 e ia dizer, vai jogar assim sempre. Exatamente. Véio. O Serginho de São Cepé diz, no mínimo o Mano está decepcionando os seus defensores. Ele veio para que o time não tomasse tantos gols e diziam que ele faria isso. Não está acontecendo. Obrigado, Sérgio. Obrigado, São Cepé, pelo carinho dessa companhia. Não está na ordem isso que tu está lendo aí. Não sei. O Marcelo diz assim, ó, agora é um outro Marcelo, esse é de Porto Alegre. Mas é culpa do Mano ter como única opção o Pavão de 9? Quarta, o único centroavante que ele tinha era o André Henrique. Podiam ter levado o Jardiel, que ficou para lutar contra o rebaixamento da Sub-20. Decisão errada, aliás. Obrigado, Marcelo. Não passa pelo Mano isso, né? Se a direção manda o Jardiel ficar. Tem isso aí. Luiz Capão da Canoa. Doutor Aldo, eu achei que o programa hoje estaria mais suave, sem o rústico do Cristiano, mas tá pegando fogo. Não, tá tudo tranquilo. Tranquilo. Esse aqui é o Silvio Duarte, ele diz, o Luiz Felipe Scolari, o que está fazendo no Grêmio? De porteiro na CBF? Tá trabalhando lá. Ele está falando porque ele entregou o abrigo para o Ancelotti. Com todo respeito, tá? Eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu falei que não ia mudar a história do Grêmio, a chegada do Filipão, mas que também não era algo ruim, a experiência dele em futebol e tal. Mas a gente não pode esperar um jogo contra o Aliança e dizer o que o Filipão tá fazendo, o que a gente espera que ele faça. De novo, eu me sinto muito à vontade, porque eu acho que não era grande coisa trazer ele. Mas agora que trouxeram, o que ele tem que fazer de diferente? A fazer muita coisa, vão dizer, sabe o quê? Tá se metendo. Exatamente. O D'Alessandro não está sendo agora criticado porque teria pedido lá com o Elusmar prêmio para o Campeonato Gaúcho. Pô, o Campeonato Gaúcho já terminou há quanto tempo, mas veio essa história e agora está aí, né? Para cima do D'Alessandro. É que, claro, os resultados não saem, daí a gente começa. Cadê o Filipão? Trouxeram o Mano. Mas e a base? E o que o clube está fazendo? Eu pergunto já há bastante tempo. E o diretor executivo desse departamento de futebol? Cadê as contratações?
quem vai vir agora? O Grêmio tá se mexendo. Do Inter a gente fala dos nomes aí já há quanto tempo? Alan Benítez, Portija e não sei mais quem, e no fim vem o Richard. E o Grêmio tá se mexendo? Vê o Alex Santana, com todo respeito, acho até que pode ajudar. Mas assim, tem outras coisas pra gente observar também. Mais do que Filipão e Mano Menezes. Muito mais. Até porque a chegada deles é por insuficiência e incapacidade desses que o trouxeram. Ontem eu li... Então não tem muito. Santana foi sugestão do Filipão. Exato. Ontem eu li que o presidente novo, esse que vai assumir, o Homem do Pão, ele quer trazer o... Marcelo Marques. O Nino, que era do Fluminense. Sim. O zagueiro que era do Fluminense. Esse cara é um cara que tem bom tamanho. Zagueiro, claro, de seleção. E pé direito. Formaria uma boa zaga, jovem, junto com o Wagner Leonardo. Tu teria um Kahneman no elenco ainda para suprir caso faltasse um deles. Aí já é outra categoria. É outra coisa. É outra coisa. E o que o Salzano falou, a bola aérea do Vasco da Gama com o Vergete, né? E outro, o Nino tem saída, né, cara? O Nino sabe sair. É complicado porque o Wagner Leonardo não é bom na bola aérea. A cabeçada, quando o Guerreiro estava sendo marcado pelo Kahneman, né, ele não teve nenhuma oportunidade. Até reclamou no final do jogo. É o jeito, me agarra, não sei o quê. Mas isso a vida inteira. A única bola que ele cabeceou foi, né, em cima do Wagner Leonardo. Então, realmente precisa ter um jogador. Primeiro, um central de pé direito. Acabar com essa distorção, que isso é um prejuízo para mim, claro, notório, você ter o Wagner Leonardo e prejudica o próprio Wagner Leonardo. O Wagner Leonardo está sendo muito desprendido de jogar ali, colaborando ali, mas está sendo prejuízo para ele. Eu, se sou o Wagner Leonardo, sinceramente, do jeito que está a coisa com o Wagner Leonardo ali, se tu botar o Gemerson, tu botar o Gustavo Martins, o problema é tu fazer uma zaga Gustavo Martins e Kahneman. Agora, se for o Wagner Leonardo na posição dele, pode jogar o Gustavo Martins do lado direito, não tem problema algum. Mas eu acho que o Gemerson, diante de tudo que ele já fez, não se recomenda uma escalação. Até acho que o Gustavo Martins seria uma boa, entre aspas, alternativa. Pois é, Salzano, mas a gente está desgastando um jogador que a gente está desgastando por jogar. Todo mundo fala que está jogando torto, e não adianta. Zagueiro canhoto é quarto zagueiro. Você botar de central é uma dificuldade muito grande. O Guti tem alguns exemplos aí, mas exemplos que só confirmam a regra. Exatamente, são raros. Então, raros. Então, esse está se trazendo um prejuízo para o próprio jogador, o Wagner Leonardo. Nesse jogo contra o Aliança, eu dei uma nota para ele baixa, mas uma nota fazendo todas as ressalvas de que ele está jogando completamente desvinculado das suas características nessa defesa. O cara até para girar é difícil, para o cara que é canhoto para jogar para a direita lá. Eu te mostrei no cruzamento do primeiro gol, exatamente. Ele está marcando o adversário, e aí o cruzamento vem da esquerda, é natural que tu vá com o pé direito para atirar, para rebater, para botar para escanteio. Não, ele gira o corpo para tentar fazer a marcação do cruzamento com o pé esquerdo. É assim. É complicado. O fato é que a gente falou já sobre isso e não vou ficar repetindo, mas essa sequência agora vai causar um tremendo processo de pressão. Assim, é aquilo que a gente sempre fala. O jogo, quando ele é somado a um outro jogo, aumenta, né, o tamanho. Se o Grêmio perde para o Aliança, a gente já criticou, tudo certo, mas daqui a pouco vence o Vasco no Rio. Aí não é que a gente vai mudar de ideia a cada rodada, mas a gente vai pisar um pouco nisso de que, meu Deus, vai cair, vai ser o último colocar. Tem que ter esse equilíbrio rodada a rodada. Não é ser comentarista de resultado. Pelo contrário, a gente está vendo que o Grêmio tem jogado mal e que tem tido muitas dificuldades. Ninguém aqui está passando pano, como a gente fala. Mas é importante também ver como vai ser a sequência do Grêmio, porque ela inicia com o jogo contra o São José, não dá para tirar muita coisa. E sim, uma derrota que não é legal, nem um pouco legal, lá em Lima contra o Aliança. Todo mundo viu a mesma coisa que eu, todo mundo está vendo a mesma coisa. Só que agora vamos ver como vai ter voltado, né, no Brasileiro. Também tomou 4 já do Cruzeiro, e aí já vai ficando, sabe, é a soma. Se realmente sai de um jogo ruim contra o São José, goleada
para o Cruzeiro, derrota para o Aliança, e aí mais uma chapuletada do Vasco, bom, aí tá muito preocupante a coisa e talvez até comecem mais, digamos, ideias expostas contra o Mano Menezes. Isso pode acontecer. Amanhã, sinceramente, eu acho que o Grêmio não perde. Pois é, daqui a pouco vence e a gente... Não, e daqui a pouco vence e a gente, tem alguma coisinha aí. Tem um detalhe ao contrário, o Grêmio vence amanhã, por exemplo, e vence na quarta, olha só a diferença que fica a coisa. Sim, sim. Tá. Mas é que quarta-feira não adianta só vencer, né? Tem que fazer saldo. Mas tem que fazer isso. Para conseguir a classificação, tem que fazer 2 no tempo normal para levar para pênalti. Eu já fui mais otimista, Orestes. A torcida do Grêmio também, tá? Porque teve atualização agora de venda de se ele vence amanhã, Orestes, Salzano, o Grêmio é hoje o 12º com 16 pontos. Sim. Ele está a 2 pontos da zona do rebaixamento. Fora da zona. Sim. Se ele vence amanhã, ele sobe de 16 para 19 pontos. Ele não passa do meio da tabela. O conforto de uma tabela com vários pontos à frente dos que estão embaixo não virá. Esse é o primeiro aspecto que eu quero dizer. E o segundo, ele ganha do Aliança Lima, ele só se qualifica para permanecer na Sul-Americana. Do ponto de vista de qualidade de futebol, ele ganha fôlego para ir se organizando. Claro, eu acho que é isso aí. Ele ganha uma dose pequena de confiança para ir tentando melhorar. Mas a desconfiança está instalada. As pessoas não acreditam no grupo que está aí. Nem a torcida. A torcida vai apoiar porque apoia, é o clube, é a instituição. Mas fala com os torcedores. Então, tu tens razão numa medida quando diz se ganhar amanhã, respira. Se ganhar na quarta, respira mais. Vai alimentar a ideia da conquista de uma competição internacional. Mas, assim, no plano objetivo... Não, aí eu tô contigo. Objetivamente, a tendência é de dificuldades do Grêmio nessas 2 partidas. O que eu quis dizer é que se subverter isso, bom, aí já dá um respiro. Mas não é a tendência, infelizmente. O Grêmio vai ter bastante dificuldade contra o Vasco. O time do Vasco é tão desqualificado ou é um time mais ou menos? É mais ou menos com o início de trabalho do Diniz. O Diniz teve alguns momentos que mostrou algumas coisas interessantes, em outras mostra as falhas naturais de um time do Diniz, que talvez demande mais qualidade. Tem uns cascudos ali também, né? Mas tem jogador perigoso. Tem o Verratti, como o Salzano disse. O Ryan também. Tem uma gurizada e tal. Eu acho que é elenco assim, um pouquinho pior do que do Grêmio, mais ou menos igual, mas é aquela coisa de encaixe também, né? Tem esse lado. Daqui a pouco o Diniz se dá muito bem contra o Mano, daqui a pouco o contrário, o Mano fecha, tranca o Diniz e consegue especular um gol e sai com uma vitória de lá. É um jogo meio imprevisível, justamente pelos treinadores. Não tanto pelo Mano, né? O Mano vai se fechar, vai tentar apostar em transição, vai marcar um pouco mais. E o Diniz vai ser aquela coisa, tentar tocar em progressão até chegar. Do Vasco que queria uma reunião com o presidente e o Diniz. Foi ontem. Foi ontem isso, né? Teve um protesto lá dos torcedores no CT Moacir Barbosa e a torcida do Vasco na bronca, até porque o resultado recente é de uma goleada na Copa Sul-Americana. O Vasco está praticamente fora, não vai reverter no Rio de Janeiro diante do Independiente Del Valle, embora o Fernando Diniz ele acredita ser possível. Mas tu tomar um 4-0 fica praticamente inviável. Agora, nessa sequência do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o que eu acho que vai acontecer, tá? Amanhã contra o Vasco, empate. Acho que no próximo sábado, diante do Palmeiras no Allianz Parque, o Grêmio sai derrotado. É muito difícil, o Grêmio nunca consegue ir bem lá. Quanto Fortaleza em casa, acho que o Grêmio ganha. E diante do Fluminense, eu tenho uma certa dúvida, porque o Fluminense ele estará envolvido nos mata-matas diante do Inter pela Copa do Brasil. E a gente conhece o modus operandi de Renato Portaluppi. O Renato gosta de priorizar Copas, muitas vezes em detrimento de campeonato de pontos corridos. Então, resta saber qual equipe que colocaria lá na frente o Renato. O jogo é no Maracanã, Fluminense e Grêmio. Mas eu acho que nessa sequência aí de 3 jogos, de 9 pontos a se disputar, o Grêmio ganha 4. E é uma tendência até otimista. Mas é um aproveitamento bem baixo, né? É para continuar penando contra o rebaixamento. Não, eu acho que sim. Porque
Vocês acreditam, por exemplo, que o Grêmio pode fazer frente ao Palmeiras no Allianz Parque no próximo sábado? Não, acho bem difícil. Então. Um empate do Grêmio contra o Palmeiras é uma vitória, praticamente. Pois é, então. Até em termos de tabela, projeção. Exatamente por isso que eu fiz essa projeção. Sim, tá? ela é mais realista. E talvez seja essa a realidade do Grêmio mesmo. De ficar lutando ali com o meio de tabela, cai um pouquinho, sobe um pouquinho. Mas eu não sei se o Grêmio tem tanta condição para sair dessa situação. Acho que vai viver isso no Campeonato Brasileiro também. Não tem muito o que fazer. E daqui a pouco, se é para prestar atenção no Brasileiro, que já perca mesmo pro Aliança Lima, né, porque o Grêmio, a gente às vezes fica pensando assim em Campeonato Brasileiro, meio que perde a esperança nas Copas, porque já caiu na Copa do Brasil e tal, mas é uma vergonha completa essa campanha do Grêmio na Sul-Americana. É uma coisa até meio vexatória. O grupo que pegou, classificar na repescagem, agora tomar 2 do Aliança Lima, a tendência de que seja desclassificado na semana que vem, é uma vergonha para um clube 3 vezes campeão da Libertadores, tratar do jeito que tratou essa competição, olha, vai ter que ter a sua dignidade recuperada no Brasileiro. Não, e assim, óbvio que pode daqui a pouco, né, Salzano, vencer o Aliança, classificar, ganhar confiança, ser campeão da Sul-Americana, mas eu não vejo isso. Não vejo isso. Eu vi que o Grêmio queria o Romarinho, aquele cara. Não, eu 34 anos já, meu Deus. Eu busquei informação com uma fonte do Grêmio. O Romarinho até se reconhece o que ele já fez no futebol brasileiro, mas era o efeito Cuejar com medo de se repetir. O Romarinho, ele ficou mais de 10 anos no Oriente Médio, tem lá um nível de competitividade muito inferior ao futebol brasileiro. O Grêmio, pela informação que eu tenho, não fez nenhum movimento para contratar o Romarinho. Tanto é que ele foi anunciado pelo Vitória, agora vai jogar a sequência de 2025 lá em Salvador. Romarinho não interessou, pelo menos. Mas joga mais do que os 2 que o Grêmio tem, né? Romarinho? Será que ainda joga mais? Essa é a questão. Mas ele foi anunciado ontem, né? No Vitória. Sim. Mas o problema é que é a questão de competição, né? Já está mais de 10 anos no Oriente Médio. Tem o exemplo do Cuejar aí, né? Claro. Ô Salzano, o que tem de projeção de Inter para o final de semana em relação ao time? O Inter trabalhou há pouco, deve ter aí o retorno do Bernabéi. Domingo, 11 da manhã, são esperados 35 mil torcedores, até porque já teve uma venda razoável antecipada de ingressos e também o sócio que pode fazer o check-in. Claro que agora com a biometria facial, né? Isso é obrigatório, não só no Beira-Rio, mas em todos os estádios do Brasil, a Lei Geral do Esporte. O Inter que deve ter aí Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabéi, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Borré. Deve ser esse o time, mas ainda não descarto, por exemplo, os 2 pontas também, né? Começando, como foi contra o Vitória, Wesley Carboneiro com o Borré. A gente fala do Mano e agora vou ter que falar também do Roger. O que o Borré tá fazendo para ele continuar de titular de centroavante do Inter? Ele teve 2 lances contra o Vitória. O que o Carboneiro está fazendo para continuar? O Roger deve ser que nem eu, gosto do futebol colombiano. Mas não é possível. Eu estava vendo aqui agora que o Rogério é Tabata e ou Matias ou Ener. Mas assim, o Carboneiro... Não tá dando certo, gente. E o Gustavo? O Gustavo vai ficar como alternativa no banco. Prado é o primeiro a entrar. Boa. Tem que estar numa maior na hierarquia. Forte, chuta. Exato. O Wesley... Vai entrar onde? No lugar do Wesley. Quando for para entrar, enfim, exato. Tem 2 na fila lá. O Ener tá no banco por opção? Sim. Mas assim, o Carboneiro, vale lembrar que ele ficou 3 meses fora por causa de uma lesão, né? Então, não sei se isso também não atrapalhou. Quando ele voltou, totalmente desembocado na partida do último sábado. Atrapalhou o time. Eu iria, sinceramente, independente dos 2 volantes, Alan Patrick, Tabata, Wesley e Ener. Assim eu começaria. E se começarem a me encher a paciência, eu já boto o Matias já de titular. Tá na hora de mexer. Não tá bem. O Inter tá chutando pouco, tá chutando mal, não tá chutando no alvo. O Borré deu 2 engasgadas ali no gatilho
no jogo contra o Vitória. Eu não tô aqui desprezando o Borré, que tem história e tudo mais, mas assim, tu tem que ter motivos para manter o cara de titular. Tu não tem, por enquanto. Ele não tá jogando bem, ele não tá ajudando. Então tenta outro. E claro, aquele esquema de um meio-campo um pouco mais preenchido, com Tabata para ajudar, com Wesley. O Borré só vai jogar se tiver um assessoramento efetivo para ele. Se não tiver, ele vai ser aquilo, ele vai sair da área para compor, não vai dar resultado. Eu tô lendo aqui que o Vitinho foi confirmado hoje. A renovação. Como o Cristiano também já tinha anunciado aqui. E que quando terminar esse novo período de contrato, que ele é baseado numa resolução... Aí ele fica. Porque a Ucrânia está em estado de guerra, está vivendo uma guerra com a Rússia, já terá vencido o contrato dele lá com os ucranianos e que então ele ficará no Inter, definitivamente como jogador do Inter. Seu Vitão não foi assim? É a reprodução da mesma característica de negócio. Só perde o clube de lá, né? Não vai ter nenhum retorno. Eu não sei se a FIFA não dá uma compensação, sinceramente, até peço desculpa a minha desinformação, mas o país já é, o clube já é punido por ter uma guerra, né, no país dele, e ainda perde jogador. Aqui é a proteção ao ser humano, né? Não, eu acho que está correto, mas tem direito a trabalhar e ganhar subsistência. Entende, Zé? Tem que indenizar o clube que tem um contrato com aquele jogador, né? Sim, mas só tem o seguinte detalhe, os clubes deles continuam jogando lá. Alguns até na Polônia e tal, Poderiam estar jogando lá. É complicado. É uma liberdade que eles têm para deixar, para suspender o contrato. Mas não dá para punir o clube que pagou milhões para ter eles, né? Só se eles estão jogando, só que esses jogadores já não estão mais nos planos deles, então. Já não há mais interesse deles. Então, porque aí eles estão perdendo, eles estão cobrando, não estão exigindo. Mas são jogadores que quiseram. Sim. E usaram... com base na resolução da FIFA. Exatamente. Quem pode garantir que os clubes de lá não queriam continuar com esses jogadores? E usaram a situação lá para poder sair. E os jogadores usaram isso. Mas eu digo, os clubes não estão exigindo, por exemplo, do Inter nada. O Inter está protegido pela resolução da FIFA. Como exigir. Mas alguém deveria reparar eles, indenizar. É isso que eu estou falando, Mas se eles não estão buscando, se eles não estão buscando, é porque eles estão coordenando. Sim, por isso que eu disse a minha desinformação. Daqui a pouco está ocorrendo. Daqui a pouco os clubes estão lá no TAS pedindo indenização, não sei. Mas realmente, o clube não tem culpa de que alguém está fazendo guerra no teu país, né? Ele teve uma fratura de cotovelo, não? Sim, o Vitinho, fratura de cotovelo, ainda está no departamento médico. E agora tem esse contrato ampliado até 30 de junho de 2026. É o mesmo período que se encerra o vínculo na Ucrânia, né, com o Dínamo de Kiev. Ou seja, no dia 1º de julho de 2026, ele fica como agente livre no mercado. E aí pode assinar um contrato em definitivo apenas com o Internacional. O Inter que já se movimentou, o Vitinho que fez 26 jogos pelo Inter na temporada, marcou 6 gols. O mais importante, podemos dizer, contra o Bahia, em que ele empata o jogo e depois o Inter vira para se classificar às oitavas de final da Libertadores. É uma situação que coloca um jogador que já foi até titular. Mas não foi aquele titular assim, que arrasou, que confirmou indiscutivelmente a sua condição. Ele é mais um daquele perfil carboneiro, dos outros que estão aí, do Wesley. O Vitinho teve boas atuações no Campeonato Gaúcho. Ele parece oportunista. Ele acabou aparecendo no momento que o Inter esperava, precisava. Teve as semifinais contra o Caxias, que ele faz 2 gols lá no Centenário, ele faz gol no Beira-Rio, ele joga muito bem aquele Grenal 2-0 que o Inter vence na Arena. Prefere ele ou o Carboneiro? Prefiro o Carboneiro, óbvio. Com certeza eu prefiro o Carboneiro. Eu acho que o Carboneiro é melhor que o Wesley, inclusive. Mas isso é uma questão de gosto, uma questão de opinião. É que o Wesley que tá aí caiu muito, né? Claro que caiu. O auge do Wesley. E o Carboneiro se lesiona quando ele estava bem no Inter. Quando ele estava apresentando um bom futebol. Só que fica 3 meses fora. E é claro que no retorno tu vai sentir. E eu espero também, principalmente em relação ao Carboneiro, um futebol melhor. Porque contra o Vitória, não rolou. Não apareceu. Bom, o final de semana de Campeonato Brasileiro, que nós estamos falando da dupla Grenal entrar em campo, o Inter contra... mas só põe a rodada atualizada. Eu ia fazer exatamente isso. O Inter vai para... O Inter
Tem time aqui que tem jogo a menos, né? Sim. Na rodada passada ficaram pendentes os jogos do Atlético Mineiro com o Sport, do Grêmio com o Fortaleza, esse aqui ficou pro dia 29, né? Do Bahia com o Internacional e do Juventude com o Vasco. E agora nós vamos ter, na rodada de número 15, amanhã no Castelão, 4 horas, o Fortaleza com o Bahia. Jogo interessantíssimo, né? Tem uma rivalidade local lá pela Copa do Nordeste. É a estreia do Renato Paiva, não? E aí tem o Vasco com o Grêmio, que é às 5h30 da tarde, conforme a gente já falou. A transmissão começa às 5, começamos bem mais cedo, mas a narração do jogo começa a partir das 5. Depois nós vamos ter lá no Maião, também amanhã, 18h30, o Mirassol com o Santos. O jogo de amanhã da noite será São Paulo, 9 horas, contra o Corinthians. Baita jogo esse aqui, hein? Esse é o jogaço. Todo mundo em casa, sábado à noite. E a pressão pegando para os dois, né? Preciso melhorar um pouco a vida deles na tabela. A tipicidade de horário é o jogo do Inter, domingo de manhã, às 11 horas, contra o Ceará. Mas eu acho legal, sabia? Eu acho legal. Se tiver um dia de inverno legal, assim, ensolarado, com 20 graus... Pô, é legal, Comprar um saco de bergamota, comer bergamota. Não, eu acho bonito. Eu sempre vi muito o campeonato inglês, né? E lá o sol bate a pino no campo. E é isso que eu acho legal, sabe? Um jogo com meio-dia, aquele sol todo. É bonito, é bonito. Agora, claro, se tiver um dia fechado e coisa, é como se fosse às 4, às 5. Se chovendo, Deus nos acuda. Mas com sol é legal. Se sobrepairando no ar aquela fumacinha, aquele cheiro de churrasco que vem ali da churrasqueira. Aí isso é bom, isso é bom. Não, e aí tu sai do jogo ainda com tempo de almoçar, não é meia-noite que sai do estádio. Sai do javali. A gente maltrata o corpo, né? Eu acredito que os guris aqui sejam mais disciplinados, mas eu tenho vezes que eu chego tarde e ainda janto pós-jogo. O tradicional eu imagino, mas... do domingo à tarde de 4 horas, amanhã só tem 2, que era a rodada sempre, todo mundo 4 horas, no Cruzeiro com o Juventude e... Pobre Juventude. E o Vitória com o Bragantino. Pobre Vitória. 5h30 tem o Palmeiras com o Atlético Mineiro. O jogo bom esse aqui, hein? Mas sabe, né, Zé, esses horários é porque agora tem muitas empresas transmitindo. Então, até tu vai ter o das 4, mas é um ou outro. Isso, tem jogo na Record. Esses das 5h30 são do Canal 12, tá? Canal 12? Canal 12 em Santo Ângelo. Não, como queira, enfim. Tá, vamos falar, o jogo às 5h30 é da Globo, pronto, não vou mais falar. Quem retransmite, a Guaíba transmite o jogo, quem retransmite? TV Cruzal? O Grêmio. Sabe que lá em Osório é o 6, né? Quem retransmite o Grêmio? Não, mas no interior todo é Canal 12. Não, aí é que tá, Zé. É o 12, é o 6, mas eu me criei com a minha avó, minha mãe, todo mundo dizendo, bota no 12, tá dando no 12. Ela em Santo Ângelo é o 12, bota no 12. O SBT é o 5. A Record é o 2. Fez o Salzano agora, né? O bom... Eu já sou mais antigo. Não, ele é o que aparecia no Canal 12. Não, eu já sou mais antigo. Bom, liga na Piratini, que tem o clube do Guri. É verdade. E aí, às 5h30, Sport contra Botafogo e às 19h30, fechando a rodada, Flamengo contra Fluminense. Vocês já viram que é uma rodada que tem alguns grandes jogos? São 2 times que estavam no Mundial há poucos dias. Flamengo e Fluminense. E jogando bem, hein? O Fluminense ontem já entupiu. São jogos bons de assistir, hein? Eu gosto de ver o circo pegar fogo, cara, não sei por que eu vou torcer pro Fluminense. O Cruzeiro que a gente abre o olho, hein? O Cruzeiro não tem outras competições, daqui a pouco dispara. O Flamengo ainda é o concorrente. E esse Caio Jorge aí, gente? Tá iluminado. Ele tem quase o mesmo número de gols que o artilheiro do brasileiro de todo o campeonato ano passado. Matheus Pereira, esse é o Cruzeiro com aquele volante das coxas grossas que jogou no Grêmio, não pode ir longe. O Lucas Silva, o dono do time, tá jogando bem lá. Tá jogando bem. Pra ver como contexto... O outro Lucas, como Lucas Romero. Exato, pra ver como contexto, parceria... O Mateuzinho é reserva lá? Não, ele tá machucado. Tá machucado. Não é que ele seja titular, mas ele não está jogando porque tá machucado. Só para esclarecer, o jogo da Record Guaíba é no sábado, Mirassol e Santos. Boa. Mirassol e Santos. Legal. Eu tava vendo aqui a disposição, né? Não tem apelo de público, mas ele é um jogo diferenciado tecnicamente. Tem Neymar. Porque o Mirassol vai querer papar o Santos. Zé, todo mundo quer passar jogo do Neymar, Zé. Gostando a gente ou não. É verdade. Enxadinha do trago. Mas olha contra o Flamengo ali. Todo mundo gosta de ver o Neymar. Bicho pegando. Olha, o Neymar, se ele se cuidar um pouquinho mais. Ele é bom jogador. Ele vai ser um baita centroavante, hein? Se ele quiser ser centroavante. Joga muito. O gol que ele faz contra o Flamengo. Sim. O Kleber fala, ele é arco e ele é flecha. Ele vai ser o falso 9 do Santos.
vamos lembrar o Renato quando era jogador. Tá? O Renato, quando era jogador, tinha tudo isso. Festeiro, era lá, água na boca, não sei mais aonde, tal. Quando chegava em momentos decisivos, o Renato... Olha, tu não encontrava o Renato mais de noite, tá? O Renato puxava a fila em treinamentos, tá? E desempenhava o que a gente sempre viu ele desempenhar. Tá? Então, o Neymar tem que ter esse exemplo com ele. É o momento agora dele largar a festa, tal, né? E se concentrar exclusivamente em fazer uma despedida em alto nível. E, claro, seria o melhor dos mundos para todos, eu acredito, e ele especialmente, sair com uma conquista de título mundial. Né? Rapaz, e eu vejo que agora, com o Carlo Ancelotti comandando, é a primeira vez, depois de 2002, que a gente está mais próximo de um título mundial. Pela questão toda de filosofia de trabalho... Né? Projeção de elenco modelo, também. E elenco a gente tem. Agora tem que fazer esses jogadores trabalharem coletivamente como eles trabalham nos times que jogam... Eu não morro de amores pelos dois, mas eu acho que a gente pode tirar proveito disso, quem sabe, que é Matheus Cunha e João Pedro. A ida deles para clubes de maior exigência na Premier League pode ser bom para eles. Evolução. E aí respinga na gente. É verdade. Porque, um tá no United, outro tá no Chelsea. Já não é mais Wolverhampton nem Brighton. Isso faz uma certa diferença. O Botafogo anunciou ontem a contratação do Danilo, um volante. Vocês sabem quem é esse jogador? Não anunciou ainda. Do Nottingham Forest. Não anunciou, encaminhou a contratação. Ele era do Palmeiras, né? Era bom esse guri. Era muito bom jogador, mas até o momento não teve anúncio. O Botafogo se desfez do Gregory também, né? O Botafogo vendeu o Gregory também. Anunciou, então. Peraí. Eu tô no perfil oficial do Botafogo? Então, anunciou. Então, deixa eu olhar aqui. Aqui já tá Botafogo. Então, anunciou hoje. Quem é esse jogador? É bom jogador. Anunciou agora há pouco. É magrinho, canhoto. Eu gostava dele. Ele apareceu bem no Palmeiras. E é aquela coisa. Muita concorrência. Novinho, se destaca, vai embora. Não dá para dizer, não deu certo, ou tá mal. Ou... Assim, não se adaptou ao Nottingham Forest. E agora volta para uma segunda chance. O Gregory foi para onde? Eu vi que ele se despediu, mas eu não vi para onde foi o Gregory. Não, perdão, o Botafogo anunciou meio-dia a contratação do Danilo. Então vai ajudar bastante, tá? O Gregory foi para onde, vocês lembram? Eu acho que foi para o Oriente Médio, mas eu vou conferir. Pois é, eu tinha falado... Foi ganhar dinheiro. Você falava em um volante que fosse buscar, o Botafogo tá para negócio, cara. Al Rayyan. Botafogo tá para negócio. Assim, a gente não pode dizer que não sabe o porquê ou que não entende esse fluxo muito grande de negócio. Mas isso prejudica o campo, inevitavelmente, assim. Claro que tu vai trazer bons jogadores. O Arthur Cabral é um bom jogador. O Danilo agora é bom jogador. Sim. Esqueci o nome do argentino, que eles, Montoro, que trouxeram agora, também bom jogador. Agora, a gente Só que são caras que chegam e tem que já no meio do furacão dar certo, né? Mas aí que tá, eu acho que as escolhas que estão sendo feitas, eles têm lá um modelo que eles têm que seguir. O Textor já deu, o modelo é esse. Nós vamos fazer, rentabilizar, vai jogar, tem que ganhar título e tal, mas eu vou negociar. Então vocês já prospectem quem... Um outro que virá. Exatamente. Então, e vamos lembrar, né? Arthur Cabral, todos os clubes brasileiros, enquanto ele não voltou para o Brasil, queriam trazer. E o Botafogo foi quem trouxe. E já fez gol contra o Vasco. E o Montoro é descoberto. O Montoro é bom jogador. Agora já tá o Almada querendo voltar e tal, por causa dos problemas lá na Europa. Enfim. O Botafogo tem dinheiro, só não tem muito... o Botafogo só não tem continuidade, assim, no elenco. Mas de resto, e é um jogador tem miúdo, condições. Né? Eu vi o jogo da seleção argentina contra o Uruguai, ele jogou uma enormidade. Ele não se assusta com o Messi do lado, ele joga o jogo dele. Eu não quero ser chato, mas eles são, o próprio Montoro, o Savarino um pouco também, eles são mais ou menos o que o jogo moderno, odeio usar essa palavra, exige hoje de um meia. O atual, vamos lá. O atual, o contemporâneo, exatamente. Que é tu ter condições técnicas e de inteligência, mas baseado num jogo mais dinâmico. Por isso que o Modric foi quem foi enquanto estava no auge, inclusive melhor do mundo. Porque eles se encaixam mais nisso.
São caras que tu olha, mano, esse cara é um naniquinho, magrinho e tal, só que é uma qualidade, uma velocidade de jogo, uma intensidade, e uma intensidade. Ora ele é o que para e passa, ora ele é o que acelera. Então é difícil tu saber qual vai ser a decisão desse jogador. Se é um jogador mais paradão, tu sabe que ele vai dar 2 passos pro lado e vai tocar. Esse giro do Botafogo, vê o caso da zaga central. O Botafogo ficou, primeiro o Adrielson saiu, tal, naquelas circunstâncias todas, tal. Aí o Bastos se lesionou, a volta do Adrielson rapidamente para recompor, mas foram lá e buscaram o Jair. Quem é que conhecia esse garoto que era zagueiro do Santos lá? E já vendeu, já negociou. Jair é muito bom jogador. Rogério, muito bom. Amanhã estamos juntos, então? Amanhã estaremos juntos com meu padrinho Rafael Pfeiffer. Estarei junto com o Gutierrez domingo de manhã. Vai se acordar cedo domingo? 7 horas da manhã estarei tomando um chimarrão já para abrir a garganta e depois um café Produtos Alia. E o Salzanístico, final de semana? Eu apresento no domingo às 4 da tarde o Guaíba Futebol Clube aqui. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado pela audiência de todos. Estaremos, então, no final de semana na companhia dos senhores e das senhoras com as transmissões da Rádio Guaíba. O Grêmio no seu jogo e o Inter jogando contra o Ceará. E o Grêmio contra o Vasco. E o Grêmio contra o Vasco. Tem o Paulo Nunes, o Jean Soares e a Thalia. Então tá. Tchau, tchau. Bom final de semana.